Fala pessoal, beleza? Nosso terceiro episódio aqui do nosso podcast aqui no canal do YouTube. Terceiro, né? Se não me engano. E hoje, cara... Lucas, vou nem te falar o convidado que nós trouxe. Cara do céu. Chegou na política assim, nem sem nem saber o que é política, sabe? E hoje tá aí, né, fazendo a vereança, né? E fala comigo, Lucas. Quem que é esse rapaz? Você quer que eu apresente? Ele começa apresentando? Manda ver. Gente, nosso convidado aqui é o Robert Vani. Fala, Robert Vani. Tudo bem? Boa noite, Gordão. Boa noite, Lucas. É um prazer, uma satisfação estar aqui presente com vocês hoje. Show de bola, show de bola. Rapaz, eu fiquei sabendo que o Robert Vani é o seguinte, né? Ixi. A primeira vez que a gente foi falar, Robert Vani, aí, cara, vai ser vereador mesmo? Ele falou assim, eu não sei não. O que é pra ser, vai ser. Eu estou aí, né? Eu acho que esse sei não dele foi meio indeciso, mas assim, né? Foi aquele indeciso com certeza. Mas tá aí lá, né? Fazendo aqui. Robert Vani, cara, tu saiu do meio do nada, né? Mas antes da gente falar sobre a sua vida, sobre a sua vereança, sobre o seu negócio, né? Que é a parte principal que a gente quer saber, que é como que você chegou, aonde você chegou, como que você teve o seu negócio, né? Eu quero saber o seguinte, né? Quem que é o Robert Vani, mano? Quem que é essa pessoa? O que que você faz? Né? Se apresenta aí pra galera. Né? Se você quiser olhar pra câmera, você pode olhar pra câmera. Se quiser responder pra gente, pode responder. Se você quiser olhar pra mim também. Lucas, então, pessoal, cara, o Robert Vani é um entusiasta, sabe? É um entusiasta. O Robert Vani gosta de tudo que faz. O Robert Vani chegou em Comodoro há 11 anos atrás, quase 12. E eu sou de Rondônia, natural de Alvorada do Oeste. Cresci e fiz nível médio e tal em Paraná. E eu passava sempre por aqui quando eu fui fazer faculdade em Cuiabá, né? Eu me formei em engenharia florestal na UFMT. E aí sempre quando a gente tinha greve ou período de férias, eu estava sempre no ônibus e passando por Comodoro e tal. E a gente sempre tinha essa visão de Rondônia, que era aquela cidadezinha próxima a Vilhena e que era fresquinha, era gostoso de morar, sabe? Só que eu nunca tive amigos e tal, não conhecia ninguém, conhecia a cidade, igual eu te falei, estava só de passagem. E aí eu sempre tive aquilo comigo, que meus pais são do Sul, e naquela época do desbravamento da região amazônica, aquela coisa toda de 70, 80, era muito sofrimento, sabe? Meus pais contavam histórias, meus avós contavam as histórias sempre cabulosas, chegavam no mato, enfim. Alvorada era uma vila a 50 e pouco, quase 60 quilômetros de Presidente Médici, e eles andavam em picada, 60 quilômetros, sabe, na floresta e tal, era um negócio fora do sério, assim, sabe? Em 1976, 77. Pezão. Era muito longe. E eles Alvorada é a cidade. Alvorada é a cidade, mas começou com a vila. E tem uma história muito bacana, porque eu sou o primeiro filho registrado de Alvorada mesmo, quando se tornou município. Sabe que Alvorada foi emancipada no dia 20, sim, e eu nasci no dia 21 lá. Eu lembro que foi uma festa, minha mãe contava que foi uma festa de quase uma semana e tal. Teve um monte de municípios no Brasil inteiro que se emanciparam, inclusive Comodoro, mais ou menos na mesma época. Comodoro é do dia 13 de maio, Alvorada do dia 20 e o Robert Vani do dia 21. Eu sou o primeiro filho de lá. E a minha mãe... Você sabia dessa? É a primeira professora. A minha mãe era a primeira professora do município. Entendeu? E aí, nessa de sempre estar passando e tal, teve uma vez que teve um acidente em algum lugar aí na estrada e o ônibus parou aqui em Comodoro e já nem seguiu. Eu falei assim, tá a estrada bloqueada, então a gente vai ficar aqui até liberar. E estava tendo um carnaval ali na praça, não sei o que era uma festa bem bacana. E aí eu saí da rodoviária, né, e tal, fiquei por ali, comi um lanche, e aí eu comecei a gostar. Falei, olha que cidadezinha bacana, pessoal bonito, se divertir na praça, cidade pequena e tal. Bem legal, e tava friozinho, sabe? Tava esse período friozinho, era essa época de férias de julho e tal, junho, inverno. E aí eu comecei a já gostar. Falei, putz, que cidadezinha legal. Tal. Fiquei umas 2 horinhas por ali até que o ônibus foi embora. E aconteceu que, quando eu me formei, eu tinha um colega de turma que era de Vilhena. A gente sempre estava junto, né? O pessoal de Rondônia, que foi morar fora e tal, para estudar. E a gente estava sempre junto. E quando eu me formei, ele veio para Comodoro primeiro. Falou assim, eu consegui um emprego na prefeitura e não sei o quê. E eu sempre fiquei no trecho, prestando serviço, né? Sempre fiquei no trecho, morei um período em São José dos Quatro Marcos, e foi quando eu me casei.
E minha esposa passou um concurso lá, né? Ela é química e tal. Ela também é de Quatro Marcos? Não, ela é da Várzea Grande, a gente se conheceu na universidade. E, Conheceu na faculdade, então. a gente se conheceu na UFMT. Na verdade, foi uma história bem bacana. Eu conheci ela num ônibus, porque eu era monitor, eu gostava de dar aula de solos, química de solos e tal. E eu ganhava um dinheirinho da universidade na época, né? Tinha uma bolsa. E eu sempre tive muito... Eu era muito ligado a jogos, a games e tal, entendeu? E eu ia muito lá no Camelô, lá no Shopping Popular de Cuiabá. E como ela era de Várzea Grande, pegava 2 ônibus para ir para a faculdade, teve um dia num ponto, eu vi ela entrando no ônibus, a gente pegou o mesmo ônibus. Ela descia do dela de Várzea Grande ali no Porto, e aí a gente pegou um junto para voltar para a universidade. Eu fui correndo lá só para comprar um jogo e tal. Um piratão. E aí eu vi ela, entendeu? Eu vi ela entrando no ônibus assim, eu falei, que baixinha, bonitinha. Foi muito massa. Aí dali pra frente eu sempre fiquei de olho, isso passou muitos anos. É porque você vai assistir lá depois o da Beca, mas você vê que todas as histórias de faculdade tem alguma coisa, cara. Casamento é casamento, não sei. Nossa. E foi ali. E faculdade é diferente, né, cara? Os amigos de escola que me desculpem, mas o que você casa é um amigo de faculdade, o que vira seu sócio é amigo de faculdade, o que vira seu padrinho de casamento é amigo de faculdade. Então, assim, é o que te leva pra vida, sabe? E aí eu conheci ela e tal, a gente acabou namorando, enfim. E ela passou ela se formou primeiro que eu, e passou no concurso Quatro Marcos, a gente foi morar junto lá em Quatro Marcos e tal, com o tempo. E aí depois esse amigo daqui voltou pra Vilhena e me convidou, falou assim, ó, o prefeito na época era o Marcelo Bedusca, falou assim, ó, eu tô saindo e o prefeito quer que eu indique alguém, você quer vir para Comodoro? Eu falei, quero, cara, quero. Na época, quando você é recém-formado... Mas você fez faculdade de quê? Eu sou engenheiro florestal. Engenheiro florestal. Aí o cargo era exatamente para isso. Engenheiro florestal no município, exatamente. Chama. Aí acabou que eu topei a ideia. Eu falei assim, beleza, eu tô indo aí, eu vou ver o que é, sabe? E quando a gente tá começando, obviamente... Você pega tudo que aparece, né, cara? Você pega tudo. Eu tinha um carro, minha mãe comprou um carro para mim, financiado, sem entrada, em 72 vezes, sabe? Era uma bíblia para mim pagar aquele carro. Eu falei, mãe, eu preciso de ajuda. Só por curiosidade da galera, que carro era? Era um Uno. Um Uninho? Um Uno 2 portas, só com ar-condicionado. Era o meu escritório quando eu comecei. Hoje eu considero o Uno, era o quadradinho? Quadradinho. Um tanque de guerra, né? Um Uno é. Mas o Uno é um tanque de guerra. Um Uno Way Flex 2009. E aí eu tinha aquela bíblia. O meu desespero era não ter condição de pagar aquele carro. Eu precisava trabalhar, precisava pagar aquele carro. Então eu carregava um notebook, uma mochilinha, notebook, uma impressora, um monte de camisa. Eu sempre gostei de usar camisa, um monte de camisa de pendurada nos pegadores das portas. Eu andava sozinho e ia ralar, cara. Ia ralar, ia rodar. Isso tudo aqui já incomodava? No trecho de Quatro Marcos. Eu sempre vivia nessa nessa região. Exatamente. E aí, quando eu vim para Comodoro, eu comecei a trabalhar no município e continuei prestando Mas serviço. sua esposa já está... Continuou em Quatro Marcos. Quatro Marcos. Pouco tempo depois, um ano e meio, eu sofri um acidente na estrada. Porque eu vivia no final de semana lá e eu estava sempre na estrada e tal. Era uma dificuldade imensa, sabe? Eu sofri um acidente, bati esse Uno e tal, acabou com ele. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas eu perdi tudo que eu tinha, de escritório, notebook, estraçalhou todo, sabe? E aí, nessa época eu falei com ela, nega, eu vou parar de ficar no trecho. A gente precisa se ajeitar. Ou eu peço demissão aqui e vou para aí, ou você pede aí e vem para cá, sabe? Mas, Robervani, deixa eu te falar. Quando você estava trabalhando ali na prefeitura, tinha alguém, por exemplo, ali que era algum supervisor ou você que liderava tudo? Não. Na sua área lá? Na minha área, Isso. Eu entendo. Funcionava assim, eu era um analista ambiental. Qualquer tipo de problema ambiental que o município fosse enfrentar, o Robervani tinha que responder. Obviamente, eu era subordinado a um secretário. Tinha um secretário de Agricultura e Meio Ambiente. E ele era o meu superior, teoricamente, né? Na hierarquia, só que assim, né? Na hierarquia, mas ele acabava se sujeitando a faz o que você consegue fazer, cara. Porque a parte técnica era você, né? Exatamente. Então, tudo que tinha de BO ambiental que dava pra gente resolver via município, sobrava pro Robervani resolver. Ixi, então
Era pau pra toda hora mesmo. Hein? Nossa Aí Senhora. o que acontece? Eu sofri esse acidente e ela resolveu passar passou num concurso que teve aqui também e virou funcionária do município aqui. Ela foi secretária escolar durante um tempo e aí a gente voltou a ficar fixo no lugar. Pouco tempo depois eu saí da prefeitura e montei meu próprio negócio, que é lá onde está o meu escritório até hoje funcionando. E aí dali para frente as coisas foram só melhorando, cara, porque o prestador de serviço, o engenheiro, ele precisa ter duas visões. Primeiro, gostar do que ele está fazendo, Sim. gostar do que ele faz e ter um relacionamento bom com os clientes. Ele tem que cativar, ele tem que saber se vender, sabe? E graças a Deus isso foi meio que natural em mim. Eu acredito até que às vezes se o cara gosta do que ele faz, naturalmente ele acaba se vendendo bem. Você entendeu? Mas vamos lá, então você veio de Rondônia, fez faculdade em Cuiabá, aí conheceu a Claudineia. A Claudineia, Isso. a tua esposa, que lá em Várzea Grande. Depois vieram para Quatro Marcos, você veio para Comodoro e depois vocês vieram para Comodoro então até hoje, certo? Você trabalhou na prefeitura, hoje ela trabalha onde? Depois, nesse interim, ela saiu do município e passou num concurso do Estado. Que massa. Hoje ela é da SEMA, também de meio ambiente, só que a nível estadual. Entendeu? Ela também fazia o mesmo papel que eu fazia na prefeitura, só que ela é química, ela trabalhava com água, laboratório, esgoto, essas coisas, um negócio mais industrial, sabe? E o meu ramo é mais rural, propriedade, questão de vegetação e tal. Show de bola. O Então, dela é mais esgoto. Aí hoje vocês dois então estão aqui no município, né? Estão há 11 anos, você disse? 11 anos. 11 anos já aqui no município, bacana. E tem filhos? 2. Em 2016 nós tivemos os gêmeos, Thales e Raul. São Gêmeos? Gêmeos? minha Mas vida. 6 anos. Caraca. 6 anos agora em março. Que idade, hein? É aquela a idade da bateria ilimitada. Eu acho que se eles criassem bateria de celular baseado em criança de 6 anos, meu amigo, você tinha noção. É verdade. Era ilimitado. É verdade. Bateria de hidrogênio. Isso é muito bom. Mas vamos lá. Eu fiquei curioso no seguinte, você falou que nasceu na cidade de? Alvorada do Oeste. Alvorada. Quem nasce em Alvorada do Oeste é o quê? Alvoradense. 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 Que doideira. E é bacana que eu sou o primeiro alvoradense. Eu acho que me escolheram para falar, como é que a gente vai chamar esse cara? Alvoradense. É o primeiro que registrar o nome ali, não é coloca o nome. Por se você soubesse dessa história, a gente tinha mandado imprimir uma camisa, né? Aí que lugar assim, ó, parabéns, primeiro Alvoradense. Verdade. Jogando as costas. Chegasse É aqui verdade. fazer sua camisa, que ele gosta de usar sua camisa assim, ele Assim, falou, é né? mesmo, né? Show de bola. Mas, Romano, deixa eu tirar uma dúvida aqui, parceiro. O que faz um engenheiro florestal? Você sabe que essa história é bem bacana, porque eu não sabia antes de entrar na faculdade. Porque assim, eu estava saindo no nível médio. Eu tinha passado um concurso para a Polícia Civil de Rondônia. E nesse concurso da Polícia Civil, quando eu estava lendo o edital para fazer a inscrição, eu vi um cargo de perito. Tem o perito criminal. E o perito criminal, ele tem diversas especialidades, sabe? Tem médico, que é um perito criminal, é o médico legista. Tem odontólogo, tem químico, geógrafo, matemático, o pessoal da internet, sabe? Ciência da computação, aquela coisa toda. E vira perito da Polícia Civil. E na época eu vi e fiz aquela inscrição para agente, né? Um policial, estava saindo nível médio e tal. E aí eu vi aquela vaga e falei assim, perito engenheiro florestal. Eu vi aquele negócio, o que é engenharia florestal? Eu fiz essa mesma pergunta, o que faz um engenheiro florestal? Eu achei aquilo muito, sabe? Eu vi o edital do concurso da Polícia Civil, que aí tinha a vaga de agente, e a vaga de perito, com diversas especialidades. Eu fui vendo aquelas especialidades, na hora que eu me dopei com aquilo, putz, engenharia florestal. O que é um engenheiro florestal? Nunca tinha ouvido falar, para mim era uma novidade. Conheci engenheiro civil, florestal, né, lá em 2003. E aí fiz uma pesquisa na internet, achei, por coincidência, o vestibular aberto da UFMT, com inscrições abertas. E aí, cara, o que aconteceu? Fui na louca, sem saber mesmo o que era, eu falei, vou fazer só porque eu gostei do salário do perito. Porque o agente, na época, eu acho que ia ganhar 800, 900 reais, era o salário na época do agente da Polícia Civil, e o perito era 6 mil e pouco.
Em 2003, 6 mil reais. Era muita grana. Assim, tem um pouquinho de diferença, né? Cara, o policial naquela época ganhava 900 reais. 900 reais. Em 2003, eu não lembro quanto é que era o salário mínimo, mas devia ser, sei lá, uns 200 e poucos reais. Então, Aí eu falei, cara, e era o mesmo status de delegado, o perito. Ganhava a mesma coisa que delegado. Delegado e perito são, sabe, os bichos da polícia, da segurança. E aí eu falei, cara, eu vou fazer esse vestibular. Tava com inscrição aberta, era baratinho na época. Peguei e vim para Cuiabá, fiz o vestibular. E aí, meu amigo, no final do ano é que veio a seguinte incógnita. E agora? Faço faculdade ou vou ser funcionário público, velho? E aí, conversa com um, conversa com o outro. A minha mãe não sabia o que fazer. E aí eu falei, meu, consegue me ajudar, mãe? Consigo. Então, eu falei, então eu vou para a faculdade. Porque era um curso de período integral, sabe, cara? 5 anos, você precisa ter um... Ah, tá. E você aí abandonou o concurso? Aí eu abandonei o concurso, não fui nem fazer a prova física. Já abandonei e tal. Mas não houve nenhuma descrença, tipo assim, de você ter abandonado o concurso. Não. Naquela época não era igual é hoje. Pô, o cara é concursado, sabe? O povo tem essa falsa impressão da estabilidade. Porque eu sempre falo isso. Eu falo, cara, o concurso é estável na sua cabeça. Não tem nada estável. Você entendeu? Tem uma certa, sabe, uma certa crença dessa estabilidade, mas isso não existe. Porque assim, eu sempre prezei, desde aquela época, por ter tempo. Tempo para fazer o que eu quero fazer. E o concursado, ele não tem. Ele está sempre sujeito a cumprir uma rotina. Sabe? Sempre sujeito a cumprir uma rotina. Então, assim, no escritório, não. No escritório. E depois que eu saí no meu período de prefeitura, eu vi que aquilo não era muito para mim, sabe? Cara, não me pega. Nunca me pegou desde essa época do vestibular. Falei assim, eu vou fazer a faculdade. Tanto é que foi muito engraçado que quando eu me formei, a pessoa que tinha passado no mesmo concurso que eu, de perito engenheiro florestal, não tinha sido nem chamada ainda no concurso. Você entendeu? Então, assim, falei, cara, olha isso. Eu falei, olha, se eu tivesse feito a inscrição, olha que absurdo, né? Feito a inscrição de perito sem ser engenheiro, tivesse passado no concurso, feito a faculdade depois, para ser chamado depois ainda teria dado tempo, sabe? Era uma loucura. Eu falei, cara, não vou fazer concurso. Demorou muito. Aí, deu uns problemas judiciais, aí Rondônia, enfim. Mas aí passou esse problema, eu fui aprender o que é, de fato, ser engenheiro florestal na faculdade, cara. Na faculdade, eu não conhecia nada. Eu entrei zerado na rapa do vestibular. Na época, a FMT foi um primeiro ano que a UFMT usou parte do Enem para compor a nota do vestibular. E você foi pioneiro nisso também? Foi. Aí, só que na lista lá de notas eu fui quase o último. Eu entrei na rapa, era 70 vagas e eu fiquei na posição 65ª. Ficou 5 atrás de mim só e eu estava fora, foi na rapa. E, cara, foi a melhor coisa que me aconteceu, bicho. Eu aprendi ali, ano a ano, semestre a semestre, tudo que eu queria fazer. E aí, do meio para o fim, eu comecei a atender engenheiros do interior, que eu sempre gostei de prestar esse tipo de serviço e ver como é que o pessoal trabalhava e tal. Eu falei assim, eu quero fazer isso para a minha vida. O que eu fazia? Eu entrava num sistema da SEMA, um sistema público, e pesquisava os contatos de todos os engenheiros cadastrados. Você tem que fazer um cadastro para você começar a apresentar projetos, né? E aí eu comecei a entrar em contato com esses caras. Falei assim, eu tenho uma motinha, eu sou estudante de engenharia, estou aqui em Cuiabá. Se você precisar de qualquer coisa na SEMA, eu estou aqui, eu sou seu office boy. Bota um dinheirinho aí no envelope, entendeu? E os caras me mandavam. O Mato Grosso é gigante, né? Continental, tem engenheiro em tudo quanto é canto. Então, eu tenho um escritório aqui em Comodoro, o que eu vou fazer lá em Cuiabá? Eu vou pagar um assessor. Fulano, vai lá em Cuiabá, vai lá na SEMA, protocola isso para mim. Cara, desde cedo... Você entendeu a visão? Cara. A visão do cara, velho. Aí, os caras me mandavam... Eu tinha um que eu gosto muito, eu falo com ele até hoje, chama Alencar Sela. É lá de Sorriso. O Alencar, ele foi um mestre para mim, cara. Sem falar que ele era muito generoso. Então, assim, eu pegava a motinha, saía da faculdade, saía correndo, ia nas empresas de ônibus, né, das transportadoras, pegava os envelopes, lia tudo, voltava para a faculdade, fazia cópia para mim,
entendeu? Conhecia todos os processos dos clientes, eu sabia o que era o BO, no INCRA, na SEMA, no IBAMA e tal, e fazia isso para eles. Eles mandavam um dinheirinho ali para mim no envelope, e tal, abastecia, fazia os corre, fazia a cópia e tal, sobrava uma grana para mim, mas o mais importante não era o dinheiro, era conhecer, era saber o que os caras estavam fazendo, o que eles estavam enfrentando e como eles resolviam os problemas. Isso era o mais importante. Quando chegava um processo novo, eu protocolava, e aí depois começava a chegar as pendências que eles estavam cumprindo em função das análises daqueles processos, sabe? Certo. E isso era muito importante para mim, porque eu queria justamente conhecer todo o ambiente para mim fazer o meu sozinho depois, sabe? E aí isso me ajudou muito. É igual advogado recém-formado que vai trabalhar no escritório. Porque ele precisa conhecer, ele precisa, sabe? Ou a residência de um médico, né? Sim. 2, 3 anos ele vai viver com a especialidade. Eu vou levar em consideração aqui a ideia do político, né? Do empresário, né? O empresário, às vezes, ele tem aquela... Eu sempre falo para os nossos clientes aqui na empresa, eu falo, cara, você já foi no seu concorrente? Você já entrou dentro do comércio dele? Ah, eu não. Assim, cara, por que não? Né? As pessoas têm aquela visão de olhar o concorrente como um inimigo, um arqui-inimigo, né? Aí, tipo, pô, cara, você pode espelhar o que o cara tá fazendo de bom, né? Exato. Ou pegar o que ele tá fazendo de ruim e melhorar e falar ajustar. assim, né? E fazer assim, não, esse erro eu não vou fazer, eu não vou cometer, né? Olha o que você fez, você pegou os documentos, né? Como você tinha que fazer todos os processos, você pegou, lia aquilo ali, você não simplesmente lá e executava, né? Você estava se preparando para o seu mercado de trabalho na sua empresa. No ramo... Você tinha que idade, só para eu saber? 21, 22. Cara, 21 anos. Um moleque, mano. 21, 22 anos. Cara, tinha tudo para... Olha isso. Olha a mentalidade do cara. E quantas empresas você fazia esse corre? Ah, eu ajudava uns 8 engenheiros, mais ou menos. Caracas, mano. Muito bom. No estado inteiro. Principalmente da região norte. Aqui da região não era tanto, porque lá de Cuiabá, a maioria dos engenheiros de lá é que prestavam serviços aqui, sabe? E aí eu atendi mais ou menos uns 8, fiquei 1 ano e meio até me formar, e aí quando eu me formei, 2 deles me chamaram para trabalhar com eles no interior. Falei assim, não vou, eu estava começando um namoro e tal, não tem como eu ir, vou ficar por aqui, vou trabalhar por conta. Eu sempre tive isso de não ser mandado por ninguém, sabe? Isso não tem nada de errado, eu sempre falo pro pessoal, cara, não tem nada de errado você querer ser dono do seu negócio, sabe? Ou de pensar em dinheiro, eu quero. Isso é importante, cara, você gera emprego, vai ter alguém que quer te acompanhar nisso e fazer parte da tua equipe. Eu não quero, eu falei isso para ele, entendeu? Eu quero ter o meu negócio, entendeu? Eu não quero te ajudar com a minha força de trabalho a ficar mais rico, eu quero ser o rico. Entendeu? Entendi. Você falou uma frase agora muito boa, né? Que é essa questão de querer ser dono do negócio. E hoje eu vi uma frase bem diferente, parecida, né? E o empresário ele falava assim, você tem que ter a mentalidade de dono de negócio, mesmo sendo funcionário. Exato. Né? Exato. Tipo assim, você pegar uma bronca, por exemplo, que nem a gente aqui. Pô, eu abraço aqui como se fosse meu. Entendeu? Por exemplo, quando... Um cara quando vai trabalhar para algum, tipo assim, numa loja, alguma coisa, não simplesmente pegar e fazer o que se pede, fazer é mais do que aquilo que se pede. Exato. Entendeu? Eu tenho esse tipo de visão. E é o que, olha, nós estamos falando de um piada de 17 anos, está com a gente aqui, já está 2 anos com a gente, começou com 15, e tem uma puta maturidade para isso. Né? Ele já entende que o negócio é dele. Né? Porque eu sempre falo o seguinte, cara, quem paga o nosso salário aqui é os nossos clientes. Então, pensa comigo, se você não fizer os bem feitos, se você não tratar como se você fosse o dono do negócio, cara, a gente vai perder os clientes, a gente vai perder o emprego, vai ter que perder tudo isso aqui. Fica ruim para todo mundo. Então, eu vejo que é mentalidade, né? Então, quer dizer, você lá no passado já tinha uma mentalidade de empreendedor e focou nisso, né? Agora, eu também não sou contra a pessoa que trabalha para alguém, né? Eu sou totalmente a favor também, só que você tem que ter aquela mentalidade, né, de querer prosperar, crescer, o que eu posso fazer para estar ganhando mais e tal. Né, eu lembro com uma frase de uma patroa minha, eu cheguei assim e falei, eu quero aumento. Cara, ela me respondeu assim, tá, você quer aumento, mas o que você vai me entregar? Cara, naquele dia eu entendi, era uma troca, né? Eu tinha que executar um trampo, eu tinha que fazer alguma coisa a mais do que eu fazia para receber
aquele salário a mais também. Então, isso é bacana. É bem assim que funciona. É igual eu disse para eles. Eu falei, não dá. Eu não sou o cara que você espera que eu seja. Eu não quero isso para mim, entendeu? E aí você você vai rejeitou? encontrar. Rejeitei e aí fui morar com a minha esposa, que na época não era. A gente se casou 3 anos depois, no civil. Mas aí eu fui morar com ela 4 marcas e fui trabalhar por conta. Igual eu falei, minha mãe comprou o carro, eu precisava pagar. Eu falei, mãe, preciso de ajuda, financia. E aí o negócio aconteceu, entendeu? E hoje eu tô aqui. De uma forma bem resumida, o que você não acabou não me respondendo, mas vou repetir a pergunta. De uma forma bem resumida, assim, o que faz um engenheiro florestal? De fato, assim, por exemplo, porque às vezes a gente pensa assim, mas para que engenheiro florestal? Aqui não tem nem floresta. É bem isso. Né? Mas aí o que esse cara faz? Eu costumo dizer, assim, que a engenharia florestal ela é bem complexa, sabe? Tem diversos ramos, mas o conceito geral é mensurar. A gente mensura a atividade humana, a gente mensura o impacto que a atividade humana pode causar na natureza. A gente mensura tudo isso e pede uma autorização para um órgão ambiental. Principalmente esse. Então, assim, a Comodoro era muito, muito conhecida antigamente no período da madeira, sabe? Um vucu-vucu, dinheiro, tal, economia bombava, aquela coisa toda. E a questão do extrativismo, ela funciona da seguinte maneira, Lucas. Não é porque parece que é fácil que não acaba. Acaba. Tanto é que a madeira já era, o ciclo do ápice da madeira acabou. Eu lembro que contavam histórias aqui que tinham 40, 50 serrarias e tal, dinheiro e muito emprego e tal, e tal, e tal. Mas digamos, o raciocínio extrativista, ele tem um ápice e um declínio, entendeu? E o engenheiro florestal é parte desse papel, para vocês ter um ápice e ter o que a gente chama de sustentabilidade, que é um negócio que se sustenta, sempre se renova. Não é um negócio para começar e acabar. O extrativismo desenfreado é assim, sabe? O nego entra, detona o que tem que detonar e vai embora, vai para outra cidade, vai para o Amazonas, vai subindo. É isso aí que acontece. Aí deixa tudo para trás e acabou. Acaba com a economia. Então, pelo que eu estou entendendo, o engenheiro florestal é responsável para fazer, por exemplo, esse desmate ou esse... Pensa num plano de manejo, um madeireiro. Isso, vamos só focar no lado da madeira. O plano de manejo é o seguinte, funciona assim. Eu vou mensurar uma floresta, vou retirar o que tem valor comercial e vou cuidar dessa floresta por um período de tempo suficiente para que ela se recupere. As árvores finas vão engordar, vão crescer e tal, e vão virar adultas no período de tempo, e eu vou estar sempre renovando esse ciclo. Eu tirei uma adulta, deixei porta-sementes e deixei as remanescentes, que a gente chama que é as jovens. Entendi. Quando eu removo, e tudo isso é o trabalho do engenheiro, quando eu removo as árvores que causam sombreamento, as árvores mais fortes que têm competição com as mais fracas, eu libero espaço para as mais fracas crescer. Eu dimensiono digamos, a dinâmica da floresta. Eu acelero a dinâmica da floresta. Plano de manejo. Eu acelero a dinâmica da floresta e num período a gente tem uma conta, óbvio, cada vegetação é diferente. Sim. E a gente estima um período suficiente em que aquilo já vai estar adulto novamente para mim retornar lá e fazer uma nova extração e ter sempre um ciclo sustentável, que vai gerar menos impacto ambiental, mais recurso financeiro e a preservação da floresta. Esse é o sentido da sustentabilidade. Então quer dizer que o engenheiro, ele é responsável por fazer esse manejo prejudicando o mínimo possível. Exatamente. A natureza. Aí eu tenho uma extração dimensionada de forma que não vai causar tanto impacto, e depois tem o período de recuperação da floresta, que é onde essas finas vão engrossar, e no período do ciclo eu vou lá e vou retirar essas grossas de novo, e de novo começa tudo de novo. Essa é a questão. Eu vou estar sempre tendo uma floresta que vai gerar emprego, vai gerar renda para todo mundo, e vai sempre existir, entendeu? Entendi. O desmate é diferente. O desmate é uma questão... O desmate é limpar para outro uso. O desmate é para outro uso. Então, assim, o que a gente chama de conversão do solo. Tem uma floresta, eu vou converter o uso desse solo, vai virar pasto, vai virar lavoura, alguma coisa nesse sentido. Ou até desmate que a gente chama de interesse público, que é os desmates para usinas.
Porque antigamente a gente fazia usina hidrelétrica, Ah, PCH sim. e tal. Entendi. Acaba só botava um aterro lá, vazia um lago e deixava a floresta morrer dali para trás, entendeu? Porque a água mata tudo. E ficava lá aquela usina com o lago mais feio do mundo, cheio de... Eu acho que vocês forem para Porto Velho, vocês vão ver ali no Lago de Samuel. Esqueci o nome do município lá. Aqui mesmo, a nossa colibri ali, por exemplo. Exato. Tem uma floresta no Só meio faz da- o barramento, faz a usina e deixa a floresta se ferrar lá para trás, sabe? E aí hoje já não é mais permitido isso. A gente tem que fazer, no processo de licenciamento de uma usina nova, a gente tem que fazer a extração da vegetação de toda a área que vai ser alagada para evitar isso aí e até para ter uso. aproveitar também, né? Exato, até para ter uso. Eu tenho um amigo que trabalhou na usina de Porto Velho, lembra de uma história que tinham 2 usinas grandes, que foram feitas lá em Porto Velho e tal, e era uma área de alagamento imensa. E tinham lá, sei lá, 20 mil, 30 mil trabalhadores. Essas usinas grandes, eles têm muito disso, sabe? É uns canteiros de obra assim, gigantesco. E ele trabalhava no processo de extração, engenheiro florestal, me formou comigo, no processo de extração da madeira que foi retirada da área de alagamento, entendeu? E era um negócio para exportação, eram os chineses, é um negócio que gira muito, a economia, impacto é gigantesco nisso, sabe? É um negócio fora de... Não, bacana, cara. Então, eu tinha uma Interessante, né? visão diferente do que Porque, seria. então, pelo que eu entendi, quem desmata não quer saber de fins lucrativos em cima do desmatamento, né? Só quer fazer o dele ali e que se dane o para resto, né? aproveitar- Na verdade, nós estamos passando por um período, aqui, principalmente aqui em Comodoro, a SEMA até publicou dias atrás, que de Comodoro e Campos de Julho, 78% dos desmatamentos são legais. A gente tem um peso negativo nessa questão ambiental em cima da gente que é muito medonha, sabe? Eu tenho certeza que todo mundo que está em casa já viu aquelas matérias jornalísticas que o INPE solta. Na verdade, o INPE solta os dados e a imprensa que faz as matérias sensacionalistas. O INPE divulga lá, 13 mil quilômetros quadrados, 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia, ou no Amazonas, no Pará, no Mato Grosso, etc. Só que isso é um desmatamento total. Eles não vão filtrar o que é legal e o que é ilegal. E o engenheiro florestal está justamente no meio do caminho aí para fazer a coisa certa, para fazer legal. Porque se você é proprietário rural, você tem direito de converter a sua propriedade para cumprir a função social dela. A atividade agrícola ou a atividade pecuária de corte, pecuária de leite, sabe? E aí você tem esse direito. O que for reserva legal, você pode fazer isso que eu falei do manejo. A gente pode extrair madeira e tal, e vai continuar sendo reserva legal, não muda nada. O que você tem de porcentagem legal de fazer, você pode converter, e a gente está colocando muito isso aqui no sentido de usar esse material, de não se perder. Nós temos vários projetos que o pessoal está usando bem a madeira, está usando, quando é cerrado, está usando muito para energia, né? Para secadores, para caldeira, aquela coisa toda. Para reaproveitar a madeira mesmo. Para aproveitar, para que isso não se pra perca. lenha, né? Para que isso não se perca, entendeu? Porque era muito comum, chega, desmata, converte em pasto e acaba com aquilo lá mesmo, mete fogo e acabou, entendeu? Então a gente está dando um uso, digamos, mais sustentável nisso, porque isso envolve economia, que é o principal modelo que eu defendo. Eu defendo dinheiro no bolso, emprego para todo mundo, independente da função, do lugar e tal, sabe? Cara, bacana. O que eu... É assim, né? Sendo bem sincero contigo aqui, né? Como você também já me conhece, eu sou biólogo, né? Eu defendo a floresta. E você quer derrubar a minha floresta. Mas eu sei que esse processo também, sendo bem feito, né? Dentro da legalidade, fazendo dentro de todos os conformes que tem que ser feito, eu sei que isso vai gerar empregos e vai talvez fazer Comodoro, né? Crescer. E aí a pergunta que eu faço para você é o quê? Qual que é a sua visão para Comodoro para os próximos anos? Porque assim, a Comodoro, aqui a gente tem uma falácia negativa, que é assim, Comodoro, o mercado de Comodoro é ruim, aqui nada cresce, nada que faz aqui funciona, né? Aí entra até a sua parte da política, né? Fala assim, todo mundo que entra lá é corrupto, a política é aquilo outro, aqui não tem dinheiro, você vai para outra cidade, tudo dá certo, todo mundo prospera, mas Comodoro não funciona. Mas hoje você está em 2 ambientes. Você é um empresário,
você está trabalhando diretamente com talvez que podemos afirmar que depois da madeira é o que vai sustentar a Comodoro, que é a pecuária, a agropecuária, né? Qual que é a sua visão, cara, para daqui para frente, né? O que você vê para a Comodoro? Você vê futuro para nós? Você acha que a Comodoro é possível de virar uma potência ainda? O que você me diz? Olha, Lucas, a única dúvida que eu tenho é que eu não consegui pensar num prazo, mas que vai ser, vai. Sério? Eu só não consigo te dar uma data. Mas eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza. Nós, né, nisso que eu estava comentando mais cedo sobre vir e ficar por aqui, aquela coisa toda, da história dos meus pais, eu sempre tive uma visão na faculdade que era, meus pais chegaram em Rondônia, não tinha nada, foram praticamente pioneiros e, né, se estabeleceram, enfim, nós tivemos nada astronômico, mas sempre tivemos uma vida boa enquanto crianças. Agora, eu tinha para mim que eu tinha que me formar e ir mais pro fundão ainda. Se os meus pais chegaram aqui tão sossegados do jeito que estão hoje, eu vou formado, engenheiro, vou lá pro fundão no Amazonas e daqui 20 anos eu vou ser o cara, né? Porque naquela época não tinha nada aqui, eu vou para onde não tem nada. E aí quando eu conheci Comodoro, isso caiu por terra. Eu falei, cara, eu não preciso ir lá para Caixa Prego, me matar no mato e tal, num lugar que está sendo iniciado. Eu posso ficar na cidade que tem a minha idade, entendeu? Porque o campo, eu percebi isso logo de início, o campo de trabalho e o nosso principal problema, a qualificação é que aqui, local, a qualificação e o mercado de trabalho amplo é que me fez querer ficar. Porque eu identifiquei, falei assim, a gente tem muito mercado para trabalhar, tem espaço para todo mundo, tem espaço para 5, 6, 10 escritórios de engenharia florestal. Caramba. Porque tem, e o que você falou, a gente não precisa ser inimigo um do outro, entendeu? Todos os escritórios podem ser parceiros. Graças a Deus, eu não tenho dificuldade com nenhum outro concorrente aqui. Sempre eu sou parceiro de todos, me dei bem com todos, desde a época que eu cheguei. Porque tem serviço, então, hein? Tem muito serviço. Tem muito serviço. Tem serviço de regularização fundiária, tem serviço dessa parte ambiental, de regularização ambiental. Tem essa etapa de conversão de pecuária para agricultura que vai bombar, sabe? Tem, agora já puxando para uma parte um pouco política, tem concessionária de prestação de serviço, de máquina pesada, de agrícola chegando, sabe? Então, assim, ninguém segura isso. Você entendeu? É um negócio meio macro, sabe? Nós temos quase 8 bilhões de pessoas. Bicho, a gente precisa comer. E Mato Grosso sempre teve. A gente não precisa inventar a roda, sabe? É só seguir. Então, você está querendo dizer que o Comodoro vai ser um grande produtor ainda? Vai. A gente só precisa. A gente não inventa a roda, a gente só precisa seguir o que a gente tem de conhecimento, é seguir o que a gente tem. O que você acha? O que impediu de Comodoro não ser isso antes? Cara, Gestão, talvez? Não é um negócio meio local. Eu acho que é uma série de fatores. É igual a dizer, essa questão da economia, a questão da agricultura, ela tem um impacto muito grande nos outros locais. Por exemplo, Sorriso e Lucas, a gente não briga na classe política para ganhar uma emenda de um deputado, alguma coisa. Sorriso e Lucas pensa em estrada de ferro, cara. Pensa em linha de trem, pensa em Porto Seco, pensa... Cidades autossustentáveis. Pensa grande, exatamente. Caracas. Você entendeu? Sinop é uma metrópole, cara. Sinop, sabe? Sinop é a capital do Nortão. Então, assim... Cara... E aí o que acontece? E o que impede a gente chegar num patamar desse? O que está faltando para a gente? Investidores? Nós mesmos. Políticos? Sério, cara. Nós mesmos. Dá um exemplo. O que você vê que a gente está fazendo errado? Que a gente poderia mudar a visão, cabeça? A gente acabou de falar, a mentalidade. A mentalidade nossa é de sempre ser pequeno ou de ser ruim. Porque é nós mesmos que esparramamos isso, que aqui não vai para frente. Que não é ninguém de fora. Verdade. O pessoal de fora é nós mesmos. Isso não,
o que eu vou dizer? Talvez educação, o poder público pode atuar nesse sentido. O que eu disse antes de qualificação? Eu cheguei aqui, vi um mercado amplo e vi que ninguém faria ou fazia na época o que eu queria fazer. Então eu falei assim, porra, eu cheguei aqui qualificado, então eu vou ficar aqui, não preciso ir lá para o fundão, vou para o Amazonas, para o Acre fora, sabe? Então eu vou ficar por aqui mesmo e está tudo certo. Agora, imagina que comigo que está chegando um produtor rural novo, né, um agricultor, e vai criar uma lavoura nova aqui e tal, ou conseguir uma terra barata. Por que eu digo que não depende da gente? Porque quem já é produtor fora, que está chegando aqui, começando a investir e tal, esse pessoal está líquido, esse pessoal tá bem de situação, sabe? E aí eles estão expandindo negócios. Expandindo o negócio deles, geralmente são familiares, né? É um casal e tal, pai, filha, né? Filhos que tocam fazendas e produzir bem, imagina aqui comigo Sapezal. O produtor de Sapezal que foi bem e tal, e é um mercado, tudo contribuiu para que isso acontecesse, sabe? Então o cara está líquido, o preço do dólar foi lá em cima, ele tem uma dificuldade um pouco para insumo e tal, mas vende bem, porque a gente só exporta, entendeu? A gente só exporta. Então assim, o cara, vamos expandir, vamos para Comodoro. Terra barata, tem um pouco de dificuldade com estrada e tal, mas vamos expandir, vamos para Comodoro, vamos crescer. E aí, o camarada tem aqui uma máquina de 4 milhões de reais, ele não vai achar alguém em Comodoro para pilotar essa máquina, cara. É aí que a gente começa a ter dificuldade, entendeu? Como é que um cara solta um negócio de 4 pau nas suas mãos para você ir lá e arrebentar com tudo? Não é assim que funciona o negócio, sabe? É aí que a gente começa a ter um pouco de dificuldade nessa expansão. Porque a gente não está preparado, ainda não está preparado. Então vamos começar a campanha aqui, Gordão. Ave Maria. Mudança de mentalidade. Comodoro vai prosperar. Comodoro, aí tem que parar de falar que Comodoro é um mercado ruim, que Comodoro não dá para investir, que Comodoro não dá negócio. Né? Sabe por que eu estou falando isso? Né? Eu preciso que você entenda de uma vez por todas. Porque tem bastante empresários que estão assistindo a gente. Muitas pessoas talvez... Depois, sem querer te interromper, depois eu vou contar a história de um empresário aqui que eu morro de vergonha quando eu escutei essa história. Beleza. Sem nomes. Sem nomes. Sabe o que eu falo? Eu falo pelo seguinte, cara, uma das coisas, Urbano, que você sabe que nossa empresa é 100% online, né? Nós prestamos serviço para as empresas online. E, cara, é incrível. Os empresários, eles têm uma tendência a não acreditar... No online. No online. Cara, eu fico pensando, até quando, cara, que essa mentalidade pequena vai existir? Né? As pessoas falam assim, mas todo mundo me conhece. Cara, é impossível. Comodoro, tem pessoas que já nasceram, pessoas que já vieram morar aqui, são novos. Novatos. Tem um monte de gente que não faz ideia da existência. Sabe por quê? Uma das ideias do nosso convite para você foi pelo seguinte, cara, pouquíssimas pessoas te conheciam. Uhum. Né? Quem era Robert Vane? Né? Porque agora o que eu vejo do Robert Vane na rua é assim, né? Ou eu amo demais, ou eu odeio demais, ou eu não conheço. Então, cara, e tudo isso veio, eu sei que veio da internet, né? Uhum. Porque você publica, você às vezes publica um vídeo pessoal, né? Você fecha um negócio, tá fazendo uma reunião, ou seja, porque hoje você também é vereador, né? Então, eu acho que o que precisa de nós é a mudança de mentalidade, cara. Nós temos que fazer essa mudança. Temos. Eu acho que... Coloca lá depois pra gente, perdão. Hashtag... Mudança de mentalidade. Mudança. Porque Mudança. o que a gente... Acredite Comodoro. Porque aqui, o que a gente pode estar observando hoje nas falas dele? Desse exemplo ali do maquinário. Seria o quê? Tipo, as pessoas se limitarem nos seus pensamentos, tipo, não quererem mais a fundo, tipo assim, cheguei a certo nível, esquece, arruma outro. Desiste. Desiste. Sabe? E a gente não pode desistir. Cara, sabe isso que eu ouço muito? É incrível, cara. Nós temos assim, a seguinte frase, né? Nós falamos assim, tu quer vender mais? Contrata nosso serviço, que nós vamos mostrar para mais pessoas, você vai ter mais clientes. Cara, de 10 pessoas de Comodoro, que nós falamos isso, 9 fala pra gente assim, cara, eu já tenho cliente suficiente, eu não consigo atender mais clientes, eu não consigo vender mais. Eu fico pensando assim, teve uma pessoa, um cliente, que eu falei assim, então fecha a porta, pô. Se tu não quer crescer, se tu não quer vender mais, fecha a maldita da sua porta. Porque não tem necessidade de estar com o negócio aberto. Entendeu? Então, olha a mente, gordão. Olha a mente, cara, da pessoa.
Aquele pensamento assim, eu não quero mais crescer. Foi o que o Gordo acabou de falar. Cara, você tem que ter a mentalidade de cara, eu quero prosperar. É justamente o exemplo do que eu ia citar. Eu estava numa fazenda de um cliente e tal, e eu vi que ele estava lá preocupado, tinha um problema num trator, um negócio, uma máquina lá, não lembro o que era. E aí ele entrou em contato com um prestador de serviço aqui, e fulano, tô com a máquina assim, assim, assado e tal, e é aqui no Vale e tal, e dá um jeito aí, vem aqui arrumar para mim. Tal, a gente acerta. E o cara negou o serviço, justamente isso que você está dizendo. Não vou, não consigo ir e tal, não vou. Tipo assim, negou na cara do cliente, entendeu? Você entendeu? Uns absurdos. É esse tipo de mentalidade que a gente está lidando. Então, quando você me pergunta, por que não aconteceu antes? É por isso. Por isso. Isso atrasa o processo. Sabe? Isso atrasa o processo. Eu vou pedir uma opinião sua sobre esse assunto. Você acha que isso é estagnação ou zona de conforto? Da pessoa, por exemplo, assim, negar esse tipo de... Esse tipo de proposta. Eu acredito que possa ter nos dois sentidos. Eu acho que tem um cara que está estagnado e eu acho que tem um cara na zona de conforto. Esse que tu falou que não queria ampliar, tal, já tem cliente suficiente, eu acho que é a zona de conforto. O estagnado, eu acho que é o cara que não teve a visão de crescer assim, e falar assim, não, eu vou pegar, e tem poucos aqui. Tem um que eu acompanho de longe, assim, eu vou vendo que ele está no caminho certo. Nessa minha área, sabe? Nessa de prestação de serviço de agricultura, máquina pesada. Nesse nicho seu. Então, assim, eu vejo que ele está bem antenado, que ele vai crescer junto e ele vai ser um dos melhores aqui na cidade. Agora, o cara, o acomodado, ele também existe. O acomodado, ele existe. Ele vai ficar assim, não precisa. Porque, às vezes, ele pode ter tido um pouco de dificuldade, principalmente com mão de obra. Porque a gente precisa de ajuda. A gente não toca um negócio sozinho, não amplia um negócio sozinho. Sabe? Eu acredito que o acomodado pode estar nesse sentido. Ele fala assim, eu montei uma equipe boa, que faz o que eu preciso só nisso, e eu não quero passar por uma dificuldade de novo de ter que treinar mais gente, contratar mais gente para ampliar o meu negócio. O acomodado eu vejo mais ou menos nesse sentido. Eu, lá no escritório, tenho muita dificuldade com mão de obra. Já tive, graças a Deus, meu negócio está encaixadinho. Só que se você se vê num momento desse de eu preciso ampliar, preciso atender mais, às vezes o cara, não quero, vou ter que passar por aquilo de novo, treinar gente, fica um rodízio e tal. Aí nego, é meio mais ou menos nesse sentido. A questão maior é que todos os empresários aqui, principalmente esses de prestação de serviço de terceiros, assim, terceirizados, do ramo, eles tocam um negócio meio que no rumo, sozinho, sabe? Sem querer formar uma equipe, um sucessor e tal. E isso é aquela questão do empreendedorismo. O cara precisa, ele não vai aguentar. Tem um professor que sempre falava, o corpo humano, ele está psicologicamente e a questão de musculatura preparado para atingir o ápice, e depois você vai cair, você não vai ficar para sempre subindo. Entendeu? Psicologicamente você está no melhor momento, você fecha bons negócios, você está, sabe, bombando. E aí vai chegar um tempo que, se você não preparar um substituto ou alguém para tocar o seu negócio, já era, cara. Vai acabar. Olha, cara, eu particularmente, eu poderia parar aqui agora a nossa conversa, porque para mim já foi o suficiente pela sua frase. O problema é a nossa mentalidade. Até agora não sai da minha cabeça, porque realmente é a nossa mentalidade. Cara, eu acho que eu vou focar as forças, Gordão, do nosso podcast, da nossa empresa, para a mudança de mentalidade. Educacional. Eu sempre pensei nisso. Não tem jeito. Porque, assim, o grande problema... claro, tem a parte política? Tem. Tem a roubalheira? Tem também, né? O que houve, né, por tantos anos aqui no nosso município. Hoje a gente não sei se ainda continua, se existe brechas ainda, a gente não faz ideia. Mas o que eu vejo é o seguinte, cara. Boa parte, a culpa é dos próprios empresários. Eu vou me colocar nessa posição. É o empresário que não educa o seu colaborador. Né? Eu sempre... Hoje aqui, eu estava conversando com o Gordão, falei, porra, Gordão, tu esqueceu de fazer uma parada assim, assim, assim. Aí ele falou assim, mas tu não me orientou como é que eu deveria fazer.
Sacou? Então, quer dizer, eu tava cobrando uma coisa para ele que ele não fazia ideia do que ele tinha que fazer aquilo ali. Então, o empresário hoje, ele contrata uma pessoa e fala assim, ó, faz isso aí. Aí a pessoa faz lá do jeito que ela pensa que tem que ser feito. E aí a empresa não prospera e fala assim, pô, só tem funcionário Só gente ruim. Só gente ruim. Mas, pô, mas você não está educando o cara no processo que você quer. No processo de formação. A culpa é dele, então. A culpa é nossa. É um processo de formação. formação. Tudo é um ciclo. Eu vejo que tudo é um ciclo, né, cara? Se o cara não preparar, ou se preparar e preparar o pessoal que está com ele... Sim. Porque, tipo assim, cara, aquele ditado. Mano, se você tá sozinho e quer pôr um negócio pra fazer diferença na vida das pessoas, se você quer fazer isso sozinho, pô, você vai longe. Mas, cara, quando você envolve mais pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que você vai mais longe ainda. Mais longe ainda, exatamente. Foi mais ou menos isso que eu tentei levar para a política também. Justamente assim, eu pensava nisso. Falei, cara, a gente não pode esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Verdade. Você entendeu? Você acorda todo dia de manhã, faz a mesma coisa, como é que no final da tarde você vai ter resultado diferente? Verdade. Não tem. Entendeu? Então, eu falei assim, só que assim, eu sempre tinha ajudado, eu fazia pesquisa, eu sempre estava envolvido no processo eleitoral, mas nunca sempre atrás das câmeras, sabe? E aí, nesse período, eu falei assim, eu acho que agora eu vou meter a cara, porque a gente precisa alguém assumir esse papel de dar um start, é como se fosse mais ou menos o mesmo estilo que teve o prefeito que ganhou, né, o Dr. Rogério. Então, assim, precisamos dar uma renovada, precisamos mostrar uma cara nova e uma mentalidade nova no setor político, entendeu? De ampliação do negócio e tal. A gente precisa evoluir com isso. Arrumar a casa para depois... Precisa. Cara, nós não podemos deixar o município travado no tempo, entendeu? Todo município que iniciou nessa questão do extrativismo, aconteceu a mesma coisa, sabe? Alvorada, onde eu nasci, funcionou sempre assim, entendeu? Funcionou sempre assim. Então, assim, Rondônia era muito mais forte isso. A partir do momento que a gente muda a mentalidade, fala assim, a partir de agora, não é mais extrativismo, é produção agropecuária, é geração de emprego no campo, na cidade, porque tem toda uma cadeia que envolve isso aí, você entendeu? Vou te cortar aqui, vou falar que hoje os comércios, claro que eu não estou colocando todo mundo dentro do barco, mas eles são extrativistas. Eles só estão extraindo do comércio. Por exemplo, ele tem lá uma empresa e só fica extraindo. Né? Ele às vezes tem empresas que não estão fazendo nada para mudar a realidade, não estão treinando a equipe, não muda nada. Por isso que eu sempre elogio muito empresas como o Cicobi, empresas como o Sicredi, a Cargill. Hoje nós temos a Margem, são empresas que existem processos criados ali dentro, que educam o seu colaborador, ajuda eles a entender que eles fazem parte do processo e dos resultados da empresa. Então isso é muito legal. E a gente tem que pegar o que os grandes estão fazendo e aplicar no meu pequenininho. E trazer para os outros. Eu posso ter o quê? Eu posso vender picolé. Né? Eu sozinho no meu carrinho, eu posso criar um processo diferente. Né? Eu posso carregar uma lixeirinha do lado ali, eu posso falar assim, olha, coloca seu lixeirinho aqui que você ganha desconto, ganha um picolé, sei lá. Você pode criar uma parada inovadora fazendo qualquer coisa. Né? Eu costumo dizer que Comodoro tem sim possibilidade de crescimento, eu tenho essa visão também, bem parecida com a sua. Né? Só que a sua é na parte mais rural, na minha é mais empresarial. Né? Eu vejo que realmente a gente tem que fazer uma mudança de mentalidade. O crescimento, assim, eu acho massa também. E aqui, que eu sei que tá gravando ali, mas eu vou fazer uma pergunta em off que não tem nada a ver com o podcast. Ô, você tá amando, né, malandro? Mandou florzinha pra mulher, cestinha. Eu falei, fazer uma porcaria. Você viu? Cara, massa, pô. Você viu a carinha dela como é mais bonitinha. Fala que a mulher se segue, né? A mulher olhou e falou assim, pô, olha aí. Faz o que o vereador tá fazendo, pô. Eu falei, puta merda, o cara me põe em mal das coisas. Deixa ele, cara. Eu falei assim, eu vou parar de seguir esse cara. A gente brinca lá em casa que o meu cunhado e minha irmã estavam morando agora com um cara que veio do sul, que trabalha numa fazenda de um cliente aqui. E aí ele tá sempre mandando flores para ela também, do mesmo jeito. Eu falei, será que tá brigando? E aí tá fazendo as pazes, alguma coisa assim? Não. Aí a gente brinca que é o seguinte, que a dona da floricultura aqui de Comodoro daqui a uns dias vai estar nas Maldivas, porque tá rica com esse cara. Que tá vendendo pra caramba.
Tá vendendo pra caramba, velho. Ou então, assim, das duas, uma. Ou todas as mulheres vão começar a ficar bravas e os maridos vão começar a comprar. Ó, eu vou gravar em off e vou mandar pra vocês aí. Mas chega uma hora, mas é massa, pô, é massa. A galera gosta disso aí, né? Na verdade, eu sempre falo que as mulheres, elas gostam de qualquer Demonstração de afeto, exatamente. Nossa. Demonstração de afeto. Então vamos partir, né? Porque o namorado já passou, gente. Vamos focar aqui no vereador, vai. Beleza. Ó, ele é político, gordão. Você falou que ia fazer uma pergunta, manda Não, ver. eu tô esperando, porque você começou a falar de romance. Vamos focar aqui. Deixa eu te falar. Você tinha comentado meio que superficial que quando te perguntaram se você queria mesmo ser vereador, assim, você falou, sei lá. Quem sabe, né? Cara, você poderia explicar pra gente, tipo, um pouquinho mais profundo do... Cara, por que você quis ser vereador? Tipo assim, eu tenho certeza que você tem algum tipo de pilar que você... Cara, tipo assim, quando você sente aquele dia, pô, cara, porque eu tô aqui, sabe? Pô, aconteceu isso, meu Deus... Tem aquele pilar que te sustenta ali. Ou às vezes aconteceu alguma coisa que ele fala assim, não, cara, se eu tivesse lá, isso não acontecia. Exato. Então, tipo assim, explica pra gente por que ser vereador. Olha, cara, o que eu vou te falar? Igual eu falei, eu sempre participei do processo. O Lucas comentou agora, o processo de formação, o processo de criação é muito bacana. E eu sempre acompanhava mandatos, vereadores, prefeitos, secretários, aquela coisa toda. E não teve nada específico, assim, eu poderia fazer diferente nesse sentido. Não teve algo em específico? Não teve. Só que, assim, eu sempre tive para mim que eu estava, digamos, produzindo pouco. Que na Câmara eu poderia entregar mais, sabe? Falei assim, eu acho que dá para contribuir nesse sentido. Então, assim, eu estava na época mais ou menos estabilizado, escritório tranquilo, nenhum processo de cliente atropelado, assim, sabe aquele cliente que você tem que se dedicar mais? A gente já tinha uma rotina, sabe? Então, eu falei, eu acho que dá para mim ceder um pouco do meu tempo aqui para contribuir com o município. Eu sempre tive isso, sabe? Falei assim, não tem nada em específico, mas vai chegar durante esses 4 anos. Entendeu? Vai chegar e eu tenho que estar lá para contribuir e defender o que eu acho que tem que ser defendido. Por exemplo, nós temos uma pauta bomba já para daqui uns dias. Tem uma empresa uma concessionária, uma multinacional concessionária de implementos, de tratores, máquinas pesadas, que está querendo vir para o município. Já tem um processo em andamento e tal, e eles disseram o seguinte, me dá um terreno. A gente quer um terreno do município. Sabe? Prefeitura, dá um terreno para a gente... e tal. Nós vamos investir tantos milhões e tal, tantos empregos e nós queremos prestar serviço aí. Isso é real? Real. E a Câmara, ela tem o processo de vereança, eu percebi, sabe aquele esporte, tinha uma novela, eu não lembro como é que era, o cara botava uma fita e saía equilibrando aquela fita entre 2 árvores, assim, uma fita bem esticadinha, fica pulando e fazendo malabarismo, não sei o que, sabe? Sim. Eu penso que a Câmara de Vereadores, o processo de vereança é aquela fita. Você vai estar andando, se equilibrando ali em cima dela, e se você cair para um lado, você se machuca, se você cair para o outro, você se machuca. Sempre é assim. Não tem um lugar que fica todo mundo bem. Sabe? Sim, é bem difícil em função disso. Sempre vai ter 2 lados. Sempre. Bem definidos. Sempre. E o voto, ele é intrínseco de cada vereador. Cada vereador vota suas convicções. E assim, eu tenho a convicção de que eu preciso dar o terreno para essa empresa. Você entendeu? Os caras vão meter 6, 7 milhões aqui e, enfim, tem que ter. Sabe? O produtor rural tem que parar de depender de Sapezal, de Campo Novo. Aqui a gente compra peça de Campo Novo, cara. E comprar mais aqui, você quer dizer? Exatamente. Se uma empresa está vendo esse mercado, está querendo vir se instalar aqui, eles vão oferecer algo aqui. E é bom para o nosso produtor, é bom para o nosso município, vai gerar emprego, gerar renda. Só de impacto, só para começar, 6 milhões de reais para um prédio. Você imagina, uma concessionária de trator, 6 milhões de reais, só para construir um prédio. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então, assim, por que eu não vou dar o terreno? O outro lado agora da fita. Porque quando tem um empresário local que quer ampliar o seu negócio ou começar um negócio novo, a prefeitura vende o terreno. Então, assim, entendi. por que os nossos a gente cobra e por que os caras de fora a gente dá? Sabe?
as duas pontas do, do negócio. Então, assim, é complicado fazer essa discussão, sabe? O negócio não é... O pessoal acha na rua que o vereador tá folgado. Tá... O equilíbrio seria, tipo, o consenso. Exatamente. Então, vai chegar um projeto de lei na Câmara, e aí? O que a gente vai fazer? Nós somos em 11. Tem 11 cabeças, sabe? O que nós vamos fazer? Nós vamos aprovar? Nós vamos rejeitar? E aí? É um negócio, sabe? É um negócio tenso. Porque, pô, você vai desse lado, dá um problema. Você vai do outro lado, dá outro problema. Entendeu? E tem que ter gente peituda o suficiente para enfrentar isso, cara. Para enfrentar esses problemas. Eu escolhi votar aqui. Problema de cá, eu vou peitar. Igual eu peitei o IPTU. Sabe? Eu votei no IPTU e foi um aumento absurdo. E eu peitei, porque eu entendia que era necessário naquela época. Tanto é que as coisas vão começar a fluir agora por causa desse entendimento. Que nós precisamos tomar um remédio amargo para sarar, digamos assim. Sim. Nem todo remédio é docinho, sabe? E assim, já aproveitando, né, entrando em alguns detalhes, eu falei uma frase para você aqui agora: ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam o Robert Wagner. Tem muito disso. Cara, você se envolveu em várias polêmicas já no município. Aqui, né, as pessoas, para quem acompanha a política sabe, né, que você está ali sempre envolvido em alguma coisa. E assim, são polêmicas sem problemas, eu acredito que seja, mas pela sua lógica ali da fita, né, você sempre estava de um lado da fita. Exatamente. Né? Porque você é obrigado a escolher um lado, você não pode estar em cima do muro. Mas você acha que tem uma pegada pessoal em todas as polêmicas, ou são visões, apenas visões diferentes do seu, ali da divergência dentro da política? É visões. É igual eu comentei. São apenas opiniões diferentes. Nós somos em 11. Todo mundo se dá bem, obviamente, e tal, cordialidade, enfim. Mas são 11 cabeças. Eu não posso obrigar alguém a votar do jeito que eu quero que ele vote. Sim. Cada vereador tem o seu, né, seu entendimento e tal. A gente conversa com cordialidade e tal. Da mesma forma que eu também não aceito que um vereador venha me convencer de forma grosseira ou de forma petulante de que eu tenho que votar do jeito que ele vote. Entendeu? Então, assim, o que eu acho que é certo, eu voto, e o que eles acham que é certo, eles votam. Isso é muito natural, isso é comum. Quanto a isso, a gente não tem problema nenhum entre nós 11 lá. Eu acho é muito sossegado. Agora, é uma questão justamente de posicionamento. Entendeu? Eu me posiciono assim, eu quero doar o terreno, e os empresários que pagaram, eu sinto muito. Mas os caras vão meter 6 milhões e... Imagina 6 milhões em material de construção aqui dentro do Comodoro. Você entendeu? Pouca coisa vai vir de fora, os prestadores de serviço. Quantos pedreiros não devem trabalhar nisso, cara? Quantos? Você entendeu? Geração de emprego direto só para instalação, imagina, só para instalação. Mas é igual a Margem. A Margem, na época que se instalou aqui, foi um monte de milhão envolvido e tal. Hoje ele gira o comércio do restaurante, gira o comércio das borracharias, é muito movimento. Entendeu? Só que eles só geram 30 empregos. Ah, não, mas só tem 30 pessoas. E um monte de gente é de fora, não sei o quê. Mas indiretamente. Tem gente que é contra, sabe? Ah, ainda ganhou isenção num monte de coisa. E como é que se equilibra essa balança depois? Eu volto a falar na mentalidade. Não tem equilíbrio. É difícil. Isso que eu falo, como é que se equilibra, né? Exatamente, não tem equilíbrio. Então, ou você vai e assume o risco do lado de cá, ou você vai para lá e assume o risco do lado de lá. É sempre assim. Sempre vai sair alguém sangrando desse processo. Amargurado, nossa. Você entendeu? É muito difícil em função disso aí. Só que eu fui justamente vendo o que acontecia no passado, justamente de defender, de assumir. Eu não tenho medo de enfrentar uma coisa, sabe? Igual eu enfrentei a polêmica do cemitério, eu enfrentei outra polêmica, eu não lembro, a do IPTU. Enfim, tem várias situaçõezinhas lá. Teve um problema de diárias agora recente. Então, assim, eu estou posicionado e pronto. O que vir de problema, paciência. Entendeu? Porque, assim, você me falou uma vez, até em off, né, sobre isso. Você falou assim, você falou uma frase que me marcou. Você falou assim: Lucas, cara, eu não estou ali para defender só a minha opinião. Eu estou ali para defender as pessoas que votaram em mim, porque eles sabiam qual que era a minha opinião.
né? Você vê que essas pessoas... Quantas pessoas votaram no seu Senado? 225. 225. Você acredita que esses 225, elas votariam novamente em você? Cara, essa pergunta é difícil. O que você aprontou? Essa pergunta é difícil porque Brincadeira. tem aquela questão do mandato. O mandato em si, ele é muito complicado essas coisas, porque assim, ó, o mandato naturalmente te tira algumas situações. Por exemplo, eu tenho certeza que eu tenho eleitores que votaram em mim que não gostaram do meu voto para o aumento do IPTU. Sim. Entendeu? Então, assim, não dá para garantir, eu vou ter os mesmos 225, estão me acompanhando, sei lá, gostaram do meu mandato. É difícil porque naquela época eu era o novo, sabe? Igual a gente comentou no início. Quem é o Obervani? Surgiu do novo, falando de uns assuntos que ninguém falava, vídeo na internet, aquela coisa toda. Então, aquilo atrai. Porque, de fato, é um novo. Falei assim, eu estou cansado disso, olha esse novato aí. Inclusive, na época todo mundo falava, cara, falavam tanto do Obervani na rua que a gente achava que ia ter muito mais voto, sabe? Verdade. Então era assim, era uma expansão e tal, mas assim, como é que a gente vai lidar numa próxima eleição e tal, é difícil dizer, porque a política é muito dinâmica, mas sabe? eu vejo também que tem bastante pessoas, talvez, que não te conheciam, passaram a te conhecer e Pode talvez... ser que haja uma troca. Pode ser que haja uma troca. Porque assim, tudo depende. Porque a Câmara de Vereadores é um negócio muito político, sabe? A gente não trata muito de técnica lá. A gente só fica se baseando no que a comunidade está dizendo. Então, assim, foi ruim, foi bom, foi ruim, foi bom. E tudo isso depende do executivo. Se o executivo é ruim, a Câmara também vai ser ruim. Se o executivo é bom, as coisas fluíram, apareceram obras, apareceram serviços públicos, o pessoal foi bem atendido no posto de saúde, aí a coisa começa a fluir. Show de bola você ter falado isso aí, já que você citou do executivo. Eu queria saber qual que é a sua opinião em referência ao atual prefeito. Porque Comodoro é aquelas falácias, como eu falei, né? Sempre entra e sai prefeitos e sempre falam mal dos prefeitos, né? Corrupção a gente sabe que sempre existiu, porque sempre vai para a justiça, sempre prova alguma coisa, eles se defendem, né? Eu costumo dizer o seguinte, na dúvida, meu amigo, sempre tem alguma coisa, né? Uhum. Onde a fumaça fogo. Saiu fumaça. Realmente. Não tem como negar. Mas assim, eu não vou entrar aqui em detalhe dos passados, né? Eu quero falar do atual prefeito. Eu quero saber o seguinte, qual é a sua opinião do atual prefeito, que é o Rogério, né? Algumas pessoas amam ele, é a mesma coisa que você, né? É aquela ideia, umas pessoas amam, outras pessoas odeiam. Mas eu quero saber qual que é a sua opinião. Você acha que ele estava fazendo um bom mandato? Você acha que tá... Como é que tá? O que você vê dele? Lucas, eu acho que, assim, num contexto geral, ele está indo muito bem, tá? Né? De acordo com o que ele se propôs. Eu acredito que, em algumas situações, eu faria diferente, que já houveram, que a gente vai fiscalizando, já fica sabendo, né? Fica ciente e tal. Mas, num contexto geral, eu acho que ele está indo bem. Para mim, não precisa fazer nenhum tipo de loucura para mudar, enfim. Tá seguindo a risca. Nós temos dado um apoio praticamente unânime para ele lá na Câmara. Tem umas arestas que tem que ser... Sempre você fala com os 11 são unânimes? Ele tem uma aresta para reparar com a presidente, a Gleice. Sempre está aí na mídia, né? Tem umas rusgas, mas assim, ela nunca criou impasse nenhum lá que prejudicou nenhum andamento do município. Mas é muito cedo ainda, sabe? É muito cedo para a gente ter uma definição dessa de o prefeito é bom, o prefeito não é bom e tal. Porque o mínimo que ele já fez já foi diferente de todos os outros que eu conheci, sabe? O mínimo. Então, assim, começando por aí, você já começa a ter essa noção de, opa, o negócio vai ser diferente, agora vamos aguardar mais um pouco para ver o que pode acontecer, sabe? Vai ter um negócio de obras agora, nesse sentido, eu até lembrei de uma situação que eu vou contar um caso aqui. Nós estávamos no meio de um processo licitatório gigantesco,
da reforma da avenida. Vamos fazer uma avenida totalmente repaginada, sabe? E aí esse processo licitatório estava em andamento, e briga de empresário, e rola, e confusão, e recurso daqui, recurso dali, e tal, e tal, e tal. E aí eu peguei um companheiro, o vereador Leandro Bride, falei, vamos para Cuiabá? Porque tinha uma firma lá, travando um negócio, sabe? Tinha uma concorrente de Sapezal, uma concorrente de Vilhena, e essa concorrente de Cuiabá. Um projeto de 3 milhões de reais, coisa absurda, sem ser convênio, recurso próprio, é um negócio excelente para uma construtora vir trabalhar para o município, sabe? Sim. É um negócio top, projeto bem feitinho e tal, aquela coisa toda. E aí, peguei o Bride, fomos para Cuiabá e tal, falei, vamos lá conhecer esse empresário, vamos lá trocar uma ideia com ele e tal, ver qual que é a ideia dele para Comodoro e tal, aquela coisa toda. E o prefeito, dias antes, tinha ido fazer a mesma coisa, a gente não sabia. Ele foi lá visitar o camarada que estava no processo de recurso. Ele queria porque queria ganhar a obra. Só que quando a gente chegou lá, mano, o cara não tinha nada. O cara não tinha uma patrola, não tinha nada. Sabe? Ele participava para terceirizar. Você entendeu? E aí ferra-se o município. Eu quero lá saber. Eu vou ganhar e vou passar para outro. Sabe? Sacanagem. E aí, já nesse entendimento, eu nunca vi falar que um vereador saiu da cidade e foi procurar um empresário que ganhou um processo licitatório, nem de mercadoria, nem de prestação de serviço. Entendeu? E eu e o Brito fomos lá e tal, eu queria conhecer o cara. Eu falei, cara, qual que é a sua estrutura? O que você está pensando para Comodoro? Nós vamos criar um embaraço para você lá, sabe? Se você começar com sacanagem, obviamente. Né? A gente quer ver o negócio fluir. E aí aconteceu o seguinte, esse camarada não estava, o dono da empresa não estava no lugar. E a gente já notou no semblante dos funcionários dele que a gente não era bem visto lá. Putz. 2 vereadores, num processo licitatório, na cidade da licitação aqui, querendo falar com o empresário, das duas, uma. Ou esses caras vêm pedir dinheiro, ou esses caras vão atrapalhar o nosso esquema. Entendeu? E a gente não tinha ido para pedir dinheiro, sabe? Então, ficou muito nítido nos funcionários. O rapazinho, ele tava tremendo na hora de ligar pro cara. E aí ele não conseguia chamado, o cara não atendia e tal. Aí ele mandou um áudio, falou, tem 2 vereadores de Comodoro aqui, você tem que vir aqui. E aí o cara não respondeu nem nada, ficamos uma meia hora esperando e nada. Eu falei pro Brito, vamos embora, deixa quieto. O nosso papel eu acho que a gente já fez, mesmo sem falar com ele. Pegamos e fomos embora. Deu 2 horas, o cara ligou pro prefeito, falou assim, eu tô desistindo do processo. Caraca! Veio 2 vereadores aqui e tal, eu não quero atrapalhar vocês aí e tal, eu vou desistir. Aí acabou na sexta, daí o prefeito homologou para a firma de Vilhena, que era uma firma que a gente também visitou, que tinha estrutura, tinha maquinário, tinha laboratório e tal, e as coisas fluiu bem em função disso aí, sabe? Então, assim, é um tipo de ação que eu nunca vi ninguém fazer e que, querendo ou não, dá resultado. A gente não foi pedir para o cara desistir, a gente foi conhecer, porque ele estava no processo licitatório, as questões são públicas, sabe? A partir do momento que eu começo a disputar um negócio num município, é público. Eu vou lá, pego a papelada dele, eu posso analisar, posso ver o que está certo, o que está errado, entendeu? E, obviamente, o pessoal da prefeitura faz todo esse processo. Mas a gente queria conhecer, porque, assim, lá na frente, se a gente não faz isso, a gente é culpado. Pô, o cara veio ali, começou uma obra, começou a chover, o cara foi embora para Cuiabá de novo, nunca mais voltou, e a obra fica parada. É ruim para quem isso? É para a classe política, velho. É porque cai tudo no seu colo, no colo de vocês, né? Exatamente. Então, assim, e esse é o papel, de fato, do vereador. Exato. Que é fiscalizar mesmo, mano. Então, assim, eu gosto muito de papel, sabe? Eu gosto de planilha, eu gosto de mexer com número e tal, eu gosto de ver tudo, projeto, aquela coisa toda. Eu consigo analisar isso, analisar aquilo. Eu gosto muito de papel, porque o que vale é o que está no papel. Sim. Sabe? Não adianta a gente ficar de falar assim, o cara cobrou tanto, mas não cobrou tanto. Na rua aparece todo tipo de comentário. Então, assim, o que está no papel é o preço. É 3 milhões? Beleza, o cara ganhou por 3 milhões, ele vai desembolsar assim e ele tem que fazer isso. Esse é o meu papel. Eu vou ver o cronograma de obra, o cronograma físico-financeiro, se ele fez, se a prefeitura pagou, está tudo certo. Na verdade, o que eu gosto da equipe do Rogério é justamente isso. Ele só paga quando está feito, ou quando o material chegou. Então, isso é muito bom, entendeu? Facilita a nossa vida, porque a gente sabe que a gente não vai chegar lá e ser obrigado a pegar um monte de nota fiscal, de rolo e de coisa que não foi feita e que está paga, igual era antigamente, internet, câmera, né, vídeo monitoramento, e só nota e pagamento, e ninguém sabia se aquilo foi prestado ou não, entendeu? Então, assim, facilita a nossa vida. Nesse sentido, que é o mínimo que ele já fez, que já era obrigação,
como a gente nunca teve esse histórico, já é excelente. Então, para isso, ele está muito bem, sabe? E querendo ou não, aquelas despesas desenfreadas que sempre tinham no começo de mandato, acordo político, carro alugado, casa alugada, e cargo, e não sei o que, rolo e confusão. E isso, quando acaba, eu não sei se vocês lembram, logo no começo do mandato dele, ele renegociou todos os contratos de prestação de serviço. Vários assuntos. Tinha tudo quanto é tipo, até de médico, vamos conversar e tal, vamos dar uma enxugada, depois a gente reajusta, bora. Então, assim, nós temos mais de 30 milhões na conta hoje. Caramba! 30 milhões de reais. Então, assim, tem algumas coisas que são específicas, né? Isso tem que ser gastado nisso e tal, mas o poder de investimento que a gente tem hoje, eu posso falar por mim dos últimos 11 anos, mas eu acho que nunca existiu. Eu também acho que não. Nunca existiu. Nós vamos fazer 3 milhões na avenida por conta própria. Eu lembro que sempre quando a prefeitura era entregue, estava lá sempre débito. Ou zero ou débito. Era 7 milhões, era 3 milhões, Exatamente. Era 1 milhão. Exatamente. Então o cenário hoje é diferente e está muito propício para ser o melhor mandato. Tem tudo. Tem tudo, entendeu? Assim, eu não sabia desse valor, meu Deus. Força de vontade. Aí com 1 ano e pouco, 2 anos, o negócio está fluindo e está rendendo. E muito disso é em função da economia, sabe? A economia local, a agricultura. Nós estamos em franca expansão. Por isso, na hora que você me pergunta se eu acho que vai dar certo, eu acho que já deu, eu só não tenho data. Você entendeu? Eu só não tenho data. Massa, se tudo isso que ele acabou de falar funcionar... Mano, já viu um 3? Aí coloca milhões. Aí você já viu... Não, calma. Aí você já viu um 3, mais um 0, que você coloca milhões. É grana. Então, assim, nós estamos com um poder de investimento astronômico. Nós começamos a fazer asfaltamento por conta própria. As coisas vão acontecer, cara. Tem muita coisinha para se ajeitar. Afinal, nós temos 36 anos. Muita coisa foi feita bem feita, muita coisa foi feita mal feita no decorrer desse tempo. E isso não se corrige de uma hora para outra. Isso a gente tem que levar... Porque, assim, que nem você falou, foi 1 ano e pouco aí... Exato. Né? Exato. Para conseguir esse resultado. Exato. Nunca ficou positivo e sobrou 30 milhões agora. Para onde foi? Aonde foi esse dinheiro? Todo o resto dos anos, velho. Exato. Esse dinheiro, cara. Exato. Mas agora então, beleza. Esse é o pensamento. A gente falou a gente pediu sua opinião sobre o atual prefeito. Agora vamos inverter a situação aqui. Se você fosse prefeito hoje em dia, o que você faria de diferente? Se você fosse prefeito. Se você fosse prefeito, isso. Que eu faria em algum aspecto ou não? Não, porque às vezes algum específico? Tipo assim, por exemplo, o que você faria de diferente? Talvez de diferente do atual, ou tipo... que nem você falou... Eu concordo com tudo, né? Que nem você falou, são 11 cabeças que pensam diferente. Às vezes que nem você falou, você tá lá, posiciona, dá a sua ideia, você posiciona e defende ela. Entendeu? Agora eu queria saber, se você fosse prefeito hoje em dia, o que você faria de diferente? Talvez eu começaria pelo recurso humano. Eu acho que a gente precisa dar uma preparada melhor. É a mesma coisa que a gente falou do empresariado. Nós precisamos preparar melhor nosso servidor público. E preparar melhor o servidor público, eu não digo só com dinheiro, só pagar mais. Criar essa ligação do servidor público, ser o dono do negócio, igual a gente falou antes, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós recebemos ainda muita reclamação de mau atendimento no serviço público. Muita reclamação. Aqui no município. Então, assim, ou é no postinho, ou é lá no próprio Paço Municipal, é o cara que acordou... E é óbvio, todo mundo tem seus altos e baixos. Você não pode culpar Às vezes o médico fez plantão a noite toda, aí chega lá no outro dia, o cara vai estar esgotado, sabe? Ou a enfermeira, a mesma situação, às vezes está com problema em casa, ela vai levar para o trabalho. Então, essa preparação para o servidor público atender melhor o munícipe é que eu acho que a gente podia dar uma focada maior. Para preparar o nosso... Porque o servidor é o município. O que a gente pensa? O município é uma coisa virtual que pega o nosso dinheiro e devolve em algum serviço. Mas pega o nosso dinheiro e não devolve em um serviço mal feito, entendeu? Eu não estou falando só do asfalto, eu estou falando de tudo, num contexto geral. Às vezes a escola, o professor, o guarda, tem todo um nicho de gente envolvida
que precisa ser preparado. Sim. Nós temos servidor público que trabalha por 10 e tem os malandros que não faz nada. Você entendeu? Tem um cara que dá o sangue, dá a sua camisa, e tem o liso, que é o funcionário público, o de carreira, aquele da internet, aquele que deu a hora, já bate o dedo e vaza e tal, não quer nem saber, ou que está curtindo hoje o feriadão, né, porque juntou os dias. Porra, não vejo a hora de chegar o feriado, porque o cara quer sair dali, ele está ali só pelo salário, entendeu? E outra, nesse talvez ele não sabe, ele não está conseguindo enxergar o papel que ele faz. tem. Eu vou te dar um exemplo. Falei essa semana. Como tu sabe, eu também sou professor. E acordei, eu acho que foi na quinta-feira. Na quinta-feira, gordão, eu acordei pela manhã, 5 horas da manhã. E aí eu abri minha janela. Não, aí eu ouvi, né? Acordei de manhã. Aí normalmente eu faço meu devocional, faço minha leitura ali, falo com meu Deus, né? Maravilhoso. Aí, gordão, do nada, uma galera. Eu falei assim, cara, o pessoal tá voltando de festa. Né? Mas uma alegria, cara. Eu falei assim, eles estavam tão felizes que eu pensei que tava bêbado. Isso aqui, aquilo outro, né? E eu, pra mim, era bêbado. Até que eu peguei e falei assim, abri a janela. Abri a janela, aí eu vi que eles pararam bem na minha esquina ali, umas pessoas. E eles continuavam, dando risada, brincando. Falei, cara, o que esse povo tá fazendo? 5 horas da manhã. Beleza, 5 horas da manhã. Beleza. Aí sentei ali, fui li. Aí eu vejo que as vozes começaram a parar quase ali na frente de casa. Aí eu falo, vou olhar quem são as pessoas. Abri a porta. Cara, eram as pessoas, os garis que estavam varrendo a rua. Cara, numa alegria, numa paciência, ele lá varrendo e tal, tava noite ainda. E aí eu falei assim, mano, se a metade hoje das pessoas, os trabalhadores, tivesse a alegria de executar os seus trabalhos, que essas pessoas estão tendo, mano, as coisas seriam diferentes. É outra visão. E agora você está falando que existe muitas reclamações do funcionário público. Eu posso afirmar isso com todas as letras, porque eu também sou funcionário público. Né? Eu também tenho uma cadeira no Estado, e eu percebo de fato que existe o professor, o bom professor e o mau professor. Existe o funcionário público e o mau funcionário público. É aquele cara que, tá lá e tá nem aí para nada. Né? Então eu posso afirmar isso. Mas o que eu quero usar como exemplo é essa galera que chega felizona, né? Que sabe o papel, sabe da importância. E sabe o que é mais louco ainda? Eu abri a janela, era a mãe de uma aluna. Né? E aí eu lembro que eu acordei, aí eu fui para a escola pela manhã, olhei para a minha rua e tava impecável. Cara, impecável. Eu falei assim, cara... Aí eu cheguei pra menina e falei assim, cara, eu quero que você dê um beijo na tua mãe e um abraço. Ela falou, por que, professor? Eu falei, cara, porque, mano, a tua mãe faz um trabalho impecável. Né? Claro que não é só ela. Eu tô usando ela aqui, esse exemplo, né? Que é a mãe da Emily Sachot, né? A família Chassotti. Né? Cara, essa menina, né? Se você estiver ouvindo a gente aí, né? Dá um abraço de novo na sua mãe, dá um beijo nela. Porque, cara, é muito massa. E quando eu vejo esse tipo de pessoa, que eu vejo que existe esperança, cara. Existe. É um exemplo de alguém que dá o sangue, dá a camisa, um trabalho que não é fácil, sabe? E aí ela tá ali toda feliz e prestando serviço, e ao mesmo tempo nós vamos ter outra categoria que vai estar, por exemplo... Ganhando mais, às vezes trabalhando no escritório. Trazendo menos, ou pessoal... Eu já ouvi falar de casos de gente que estraga a máquina, cara, para não trabalhar, entendeu? Eu sou motorista... E aí eu estrago a máquina para ficar 10 dias, 20 dias consertando e eu fico à toa. E tipo entendeu? assim, olha o pensamento. É luta, né, velho? A pessoa acordar cedo para poder, fazer o serviço que a mãe dessa menina faz, entendeu? Para poder levar para casa, sabe? Imagina a alegria, o fato. Pois né? né? Isso é muito louco. Cara, eu não contei, agora que deixa eu falar um pouquinho mais perto. Teve uma vez que eu sou meio doido da cabeça. Mas o que acontece? Teve uma vez que tava muito frio, que nem tava esse final de semana agora. E, cara, eu acordei assim e falei, vou correr. Entendeu? Sabe por quê? Porque, tipo assim, eu coloco isso na minha cabeça. Cara, quando eu tô muito confortável em um ambiente, eu preciso fazer alguma coisa para mim sair daquele conforto. Porque, senão, eu vou me acomodar de vez, entendeu? E aquilo vai preguiça e não sei o quê e tal. Aí, cara, eu vou correr de madrugada, né?
Cara, juro pra você, eu acordei, acho que eram as 4h50, né? 4h50 e saí na rua às 5 horas. Quando eu passei aqui, nessa avenida aqui, correndo, tava um frio do caramba, velho, de blusa, eu só escutei um grito da mulher. Aí sim! Acordou animado, hein? Aí eu olhei assim pra trás, pensei que era um povo Alguém zoando, conhecido. né? Zoando. Aí depois só escutei o barulho do caminhão. Aí eu falei, opa! Boa, vamos que vamos, pessoal! Aí eu peguei... Os garis limpando. O lixeiro. Recolhendo o lixo. Eu falei, cara do céu. E no ânimo, cara. No ânimo. O que a gente tá falando aqui, né? A gente tá usando... Ele usou o exemplo agora do pessoal do lixeiro, eu usei os garis ali, varrendo na rua. A gente tá mostrando porque, assim, são talvez cargos, né? Que talvez nenhum estudante tá saindo da escola falando assim, cara, eu vou ser gari. Entendeu? Eu vou ser gari. Ninguém tá pensando nesse trabalho. Mas existe uma pessoas que fazem e executam esse trabalho e sabem da importância do trabalho deles para o município. Né? Às vezes a gente não sabe, não percebe a importância. Né? Ou seja, eu que recebo esse serviço dessa pessoa, ou até mesmo recebo o serviço de vereador, recebo ali o do gari, às vezes a gente esquece da importância. Se esse cara deixasse de fazer o que ele está fazendo, né? Como que não seria? Né? Aí agora eu trago para mim. Né? Será que eu sei o papel, a importância do meu papel na sociedade? Né? Ali como empresário, ou talvez como funcionário, ou talvez como gari, né? Como professor. Exato, é bem disso. É aquela questão da própria mentalidade, igual a gente vem falando. Entre esses assuntos, igual a Ian comentou, do que eu faria diferente, nessa questão da preparação do recurso humano, é um negócio que é muito importante, é extremamente urgente, nesse contexto de preparação, é educação financeira para essas famílias, cara. Educação financeira. O servidor público, em sua grande maioria, e aí é diversos níveis, não estou falando só de município, a grande maioria do servidor público está devendo. A grande maioria do servidor público está devendo. Aí é onde a gente entra naquele contexto, que estabilidade que é o serviço público? Não tem estabilidade nenhuma. Você está totalmente enforcado, às vezes é cartão, às vezes é empréstimo, o cara já está com a folha de pagamento toda consignada, vira uma bagunça. Então, assim, educação financeira para essas famílias é de extrema necessidade. Extrema necessidade. Se tu pegar no Portal Transparência, você que está em casa, pegar no Portal Transparência e olhar a folha de pagamento, tu vai ver a loucura que é. Obviamente, não tem a informação, porque isso é sigilo. Eu digo assim, de onde, mas você vê lá o salário bruto da pessoa e quanto de fato ela recebeu. Entendeu? Por quê? Porque alguém descontou alguma coisa. Então, assim, as famílias estão totalmente endividadas e aí a gente entra num círculo sem fim, que é o esgotamento dessas pessoas, sabe? O atendimento para um cara que está totalmente falido, digamos assim, o cara tem mais mês do que salário, né? Fala que o salário acaba antes do final do mês. Tem gente que não está nem tendo salário, mano. Como é que o cara vai trabalhar nesse jeito? Como é que o cara faz? Que atendimento ele vai dar para o contribuinte? Então é fraco mais ou menos nesse sentido. É um tipo de assunto que eu vejo assim, a questão financeira, bicho, tem gente que acha que não, mas tem um ditado que fala, né? Dinheiro não compra felicidade, né? Mas, cara, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Tem gente que é feliz de outros modos, mas eu acho que a maioria ainda precisa de um dinheirinho para ser feliz. Tem uma frase bem bacana, né, que fala assim, né? O dinheiro, ele compra o alimento, mas não te dá o paladar. Né? É legal, bacana. Aí às vezes ele fala assim, então não preciso do dinheiro. Cara, mas você precisa comer, amigo. Né? Às vezes você quer comer uma coisinha diferente, às vezes você quer ter uma casa diferente, às vezes o seu carro, trocar o carro. Né? Eu percebo que você tem que querer mais, de fato, só que isso não tem que ser a sua prioridade. Né? Isso tem que ser uma consequência daquele trabalho bem feito que você fez. Exato. Porque você pegou e falou o seguinte, né? No seu negócio, você pegava e já estava se preparando ali com 21 anos, já estava se preparando para entender tudo o que eles faziam para você ter o seu próprio negócio. Né? Quer dizer, você já tinha essa mentalidade de crescimento, uma mentalidade de empreendedorismo. Eu acho que o que falta é exatamente isso.
Eu sempre falo, nesse contexto também, Gordão, eu sempre falo o seguinte. Sim. Às vezes o meu aluno, ele fala assim, eu quero ser médico. Cara, eu sempre, os professores fazem essas perguntas em sala. O que você quer dizer? Eu quero ser isso, aquilo. Aí eu pego e falo assim, tá, mas o que tu tá querendo? O que tu tá fazendo para alcançar isso? Cara, eu fiz essa pergunta pro Silvano Nova Era. Ainda, não sei se ele está assistindo isso aqui, ainda eu quero convidá-lo para um podcast com a gente. Mas eu fiz a pergunta para ele assim, ô Gordão. Silvano, cara, para chegar no seu nível de empresário, de ter talvez um patrimônio como sucesso e tudo mais. Aí eu lembro que eu estava com meu primo, né? Ele tem 19 anos. E aí eu estava fazendo a pergunta e ele falou assim, não, eu quero ter pelo menos um carro igual o seu. Ele falou assim, né? Aí eu perguntei assim, eu olhei para ele, aí, né, quando ele fez a pergunta, aí a gente olhou pro Silvano e o Silvano olhou assim e falou assim, tá, e o que você está fazendo hoje para alcançar ou merecer esse carro? Olha a visão, né? Cara, na hora ali ele falou, cara, entendi tudo. Né? Porque não adianta assim, eu simplesmente falar assim, eu quero. Tá, mas o que você está fazendo, velho? Tem que agir. Tem que agir. Não adianta só querer, né, Gordão? Quanto você dedica da sua vida para isso. Isso aí. O sonho é muito importante nesse cenário, digamos assim, nesse contexto. Eu sempre tive sonho de um monte de coisa, e aí eu acredito muito, obviamente, cada um tem sua religiosidade. É a sua religião. Todo mundo crê Isso e tal. não vai ser cortado. Cara, a religiosidade é importante nesse contexto, porque a partir do momento que você cria isso, igual o teu primo, eu quero um carro desse, e aí você bota isso na cabeça, com fé e tal, que você quer, e você vai trabalhar por aquilo, as coisas viram uma consequência. Você não tem que só sonhar, eu quero. É igual o ganhador da Mega Sena que nunca joga. O que eu faria com um prêmio desse da Mega Sena? Mas nunca entrou na lotérica para fazer um jogo. Entendeu? Aí, o que acontece? Bota na cabeça que tu quer, igual você falou, e comece a trabalhar por aquilo, vira consequência, é natural, as coisas acontecem, entendeu? Aí flui, sabe? Minha esposa sempre fala, tudo que você pede, tudo que você quer, as coisas vão acontecendo. Eu falo, tem que batalhar, tem que trabalhar para isso, e as coisas acontecem. É um negócio, eu chamo de fé. Fé e ação, entendeu? Pronto. Entendi. Mas considerando então, outro tipo de pergunta assim, que vai fugir um pouquinho da nossa linha de raciocínio, voltando mais para a parte ali da prefeitura, você acha que a prefeitura hoje ela funciona como uma prefeitura ou como uma empresa? Cara, em alguns aspectos, em alguns setores, talvez empresa, mas ela precisa funcionar como uma prefeitura. Mas esse cenário que vocês estão buscando é melhorar ela como uma verdadeira prefeitura ou merecidamente uma empresa? Eu acredito que ela tem que continuar sendo nos dois nichos, porque eu tenho setores que tem que funcionar como empresa e tem setores, principalmente assistência social, educação, saúde, tudo isso tem que continuar sendo prefeitura, porque o nosso povo é muito carente. Então a gente tem que ter esse acolhimento nesses setores, sabe? Entendi. E os outros, digamos, o administrativo, ele tem que fluir como empresa. Uma prefeitura, a gente não pode ter aquele negócio de só fomentar, tipo, só doar ali nesse lado e nesse lado não produzir. Nós temos que ter uma questão da questão financeira, sabe? Arrecadação própria, e nós temos que lidar nisso como empresa. Tipo assim, eu tenho um setor que gasta e um setor que arrecada. Esse setor que gasta, consequentemente, vai fornecer o melhor serviço se o que arrecada for bem. Entendeu? Hoje nós estamos muito bem na arrecadação. Porém, nós ainda pecamos, igual eu comentei antes, 36 anos não se arruma de uma hora para outra. Nós ainda pecamos na educação e na saúde e as coisas vão acontecendo com o tempo. Então, assim, tem que seguir os dois caminhos. Não dá para tocar tudo como empresa. Sim, justo. Exatamente. Não dá para tocar tudo, porque imagina um ambiente escolar. Que situação que ia virar... sei lá, eu acredito que não flui, sabe? A situação que ia virar
o entendimento de chefias, assim, sabe? O administrativo escolar é muito complicado. Entendi. Sabe? Você- Um administrativo na saúde é muito complicado, sabe? Tipo, por exemplo, uma ambulância. A ambulância vai sair da cidade, aconteceu um imprevisto, uma emergência, tem que levar algum paciente para casa, para Pontes Lacerda, sei lá, qualquer lugar. Então, assim, numa empresa, num negócio mais fixo, mais travado, eu não posso sair, pegar um carro de noite e ir para qualquer lugar. Você entendeu? Então, assim, ali a gente tem que ter esse discernimento para ser mas maleável. é legal a gente fazer essa comparação, né? Que a prefeitura ela tem que ter uma visão de empreendedor, né? Porque ela precisa ganhar Tem que mais, ter grana, ela exato. precisa faturar, no caso, Exato. né? Que no caso é recolher os impostos. Isso. E tem também saber como gastar, né? Para ter uma saúde ali. Não é simplesmente porque tem 30 milhões que eu vou Torrar de qualquer jeito. Torrar de qualquer forma. Exatamente. Né? Tem que ter essa visão. Em Robervan, deixa eu te fazer outra pergunta que segue mais ou menos a mesma pergunta que eu tinha feito sobre a questão de empresa. Você agora, há uns momentos atrás, você tinha citado o nome de educação financeira e tal. Lá tipo assim, dentro lá, vocês têm algum projeto que envolve esse tipo de segmento? Isso lá, a câmera, ela pode intervir. Isso, obrigado por melhorar. Nós fizemos o ano passado. Até uma lei de autoria minha, com o apoio dos companheiros lá, de educação financeira, porque assim, o município já tinha algo nesse sentido, algo parecido, só que para séries iniciais e tal, e era um programa de governo, digamos assim, sabe? E aí qual que era o meu interesse? Parece que funcionou uns anos, aí depois já deu uma esfriada, tem umas dificuldades, os professores meio que não se adaptaram na cartilha que vinha, era uma situação mais ou menos nesse sentido. Então, qual que foi a nossa ideia nesse contexto? Nós vamos propor um negócio que vire lei para não ser plano de governo, para ser um negócio fixo, sabe? Tipo assim, se tem uma administração que quer tocar isso, toca. Se tem uma que não quer, não toca. Não pode ser assim. Se o negócio flui, se o negócio é bom, tem que continuar. Você entendeu? Tem que continuar. Até porque o país primeiro mundo tem na sua carga escolar a educação financeira. Tem. Só que assim, esse nosso projeto não era um negócio amplo nesse sentido de obrigar, imagina aqui comigo, criar aulas a mais, aquela coisa a mais. A gente queria começar a plantar uma sementinha, sabe? Na criança. Entendi. É mais ou menos nesse sentido. Vamos botar uma sementinha do empreendedorismo, da educação financeira nesse pessoal, porque é com o tempo, sabe? Aí como se fosse um projeto a longo prazo. Tem que ser a longo prazo, porque, por exemplo, eu não sei da onde surgiu em mim que eu queria ser dono de escritório, prestador de serviço autônomo, mas surgiu. Entendeu? Então, assim, vamos levar para a estatística. Quantos vão surgir assim, igual a mim? Não sei. Então, se a gente conseguir melhorar esse nível, pode ser que a gente faça umas colheitas dali, sabe? Porque muitas pessoas falam assim, eu quero ser agrônomo, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Mas ninguém fala assim, eu quero ser empresário. Não, exato. O aluno sai da escola sem essa visão. Né? E aí ele tem que entender o seguinte, né? Hoje nós temos até um cliente, né, nosso aqui que é médico e ele nos procurou para tornar o consultório dele uma empresa. Exato. Assim, claro que ele já tem a visão de empresa e tudo mais, mas ele quer o quê? Entender como é que ele pode faturar mais, como é que ele pode ter mais resultados e tudo mais. Então, quer dizer, mesmo ele como médico, ele não sabe ou falha, a faculdade ela tem esse ponto falho, né? Que não te ensina a ser um empreendedor. Ela não te ensina a mexer com números, né? Ela não te dá essa amplitude sobre o que é ser empresário. Nenhuma. Resultado. E não é só para médico, é do engenheiro florestal, é de qualquer, do bioquímico que não sabe montar o escritório, é tudo. Tudo. A faculdade, na verdade, só te dá o canudo. Essa é a realidade. Você tem que se virar, velho. Você tem que se virar. Você vai ter que aprender. Você vai ter que ter essa noção de correr atrás e tal, e tal, e tal. Porque aí você falou, nenhuma faculdade de medicina ensina o cara a ser dono de hospital ou dono de consultório. Entendeu? O cara vai no rumo e vai peitando, e vai aprendendo, e vai tocando. É assim que flui para a grande maioria dos negócios, a grande maioria das profissões. Você entendeu? Não tem esse discernimento assim, vamos investir aqui. E é um erro, é uma falha. Isso já num nível, né, um nível estrutural, digamos assim.
É uma falha do governo federal, eu que formei em universidade pública, é uma falha do governo federal na época não visionar esse negócio. Precisamos ter essa visão do cara que está formando aqui na UFMT, cara. Porque nós vamos botar esse pessoal aonde no mercado de trabalho? Entendeu? Por que eu não posso tirar um deles e ser sócio de 3 ou 4 para a gente diluir essa galera, entendeu? Porque eu levo em consideração até um comediante bem zoeira, né, que ele é formado em engenharia civil. Se eu não me engano, é engenheiro civil. Engenheiro civil. Aí ele pega e fez uma brincadeira, né? Claro, ó, gente, com todo respeito, não estou aqui discriminando a classe nenhuma, né? Mas ele fez uma piada, ele era engenheiro civil, e aí ele pegou e falou assim, olha, você conhece algum engenheiro civil que montou um escritório de engenharia? Né? Aí todo mundo que estava na plateia dele ali, ninguém conhecia. Ninguém que tinha o próprio escritório. Ou ele trabalhava para alguém, ou ele foi fazer outra coisa que não tinha nada a ver. Abandonou com a formação. Aí o que eu penso é o seguinte, hoje quantos engenheiros não precisa num município como Comodoro ou outras regiões? Às vezes o que está faltando é essa mentalidade de empreendedor. Né? O cara fala assim, não, porque o cara, mas se eu vou começar a quebrar, tem que começar lá de baixo. Às vezes ele não entende por onde começar, o que passo ele tem que tomar. Né? Eu percebo muito assim, visando hoje nossos clientes, né? Eu vejo que muitos clientes não sabem às vezes falar com o cliente, não tem um processo de atendimento, não tem um processo bem definido, não tem um treino equipe, que é o como que a gente já falou aqui, então tem toda essa visão. É bem isso. Falando um pouquinho mais aqui da internet em si. Você acha que ela influenciou alguma coisa quando você estava aí na época da campanha? Influenciou. Certo, porque que nem nós estávamos falando agora há pouco. Ninguém conhecia o Robert Vane. Exato. Como é então, que assim, foi para você, tipo assim, o primeiro contato, tipo assim, cara, isso aqui realmente funciona? Ou talvez que percentual, né, que você vê, de verdade, sendo sincero, né, apesar de algumas pessoas não saber como foi o seu processo e tudo mais, como que foi sua campanha? Você acha que ela foi focada em quê? O que você acha? Qual foi o maior percentual ou qual foi o percentual da internet? Eu acredito eu tive mais ou menos uma noção nessa questão de porcentagem, do grupo político, mais ou menos 50%, e internet, mais ou menos 50%. Porque eu precisava dessa expansão. Eu já tinha essa noção desde as campanhas anteriores. Porque você percebe, cara, o mercado mudando. O empresário que ele não está ligado nisso, ele vai ficar para trás. Também. Político da mesma forma. E aí eu percebi aquele nicho, aquele vácuo que nunca existiu aqui em Comodoro. Eu falei assim, cara, a minha chance está aí. Eu consigo fazer isso bem, estou vendo isso, vamos focar nisso, vamos planejar isso aqui e vamos tocar. Entendeu? Então, assim, eu imagino que a expansão do nome Robert Vane candidato, ela se deu praticamente em função das publicações, da campanha em si, na mídia social. Só que o voto, eu acredito que foi mais ou menos 50%. Isso converteu mais ou menos 50% dos meus votos. Porque a pessoa precisava te conhecer no presencial ali. Exato. Então, o meu grupo, digamos, ninguém começa uma campanha sem um grupo político, gente. Isso é falácia. Se o cara não tiver... Porque, por exemplo, eu não tinha família aqui. Eu não sou do lugar, sabe? Eu sou um novato, eu presto serviço e tal. Eu tenho o meu nicho, os meus clientes, o pessoal que é da área, a maioria me conhece. Então, assim, como é que você vai expandir para uma campanha política para ser vereador no município de 22 mil habitantes, né? 10, 12 mil votos. Então, assim, você precisa ampliar a visão nesse sentido. E aí eu acredito que foi mais ou menos de voto, mais ou menos uns 50%. Porém, o nome expandiu muito bem em função dos vídeos e da campanha propriamente dita, sabe? Fluiu muito bem. Eu gostei muito da internet por causa disso. Sim, de verdade, que eu também creio, né, que boa parte da sua campanha, ou a maior parte dos seus votos, vieram do tete-a-tete. Isso. Né? Ele veio ali da pessoa que você olhou no olho, ou das famílias que estavam ali envolvidas, né? E algumas pessoas vieram da internet. Lucas, mas você fala agora, você acabou de falar antes que a internet ela é tão importante, que você está falando agora que
que a internet não deu tanto resultado ali, mas eu percebo o seguinte, a rede social na sua campanha, porque a gente acompanha bem de pertinho, né, como você bem sabe, uma das coisas que a gente percebeu durante os trabalhos era que a rede social e todo o trabalho ali do marketing envolvido atrás da sua campanha, ela deu peso para o seu nome. Né? Ela não significa que ela converteu um voto, entendeu? Mas ela fez as pessoas a parar para te ouvir. Falou assim, oh, peraí, né? Aí te deu peso. Vou escutar esse cara. Vou escutar esse cara. Agora, aí você apareceu para algumas famílias. Falou, não, cara, esse cara é uma pessoa que eu confio ali, que eu acho que merece meu voto. Né? Não tem ninguém igual a ele. Mas ninguém igual a ele como assim? Porque a parte do tete-a-tete é praticamente tudo igual. É o vereador que vai lá e visita, né? Mas só que a pessoa, ela teve aquela confiança porque ela te viu antes. Então, é tipo assim, a rede social, ela meio que preparou o caminho até o voto. Mas o voto, de fato, se converteu na sua visita. Mas assim, tem toda essa questão do mercado, do cenário, do fazer diferente. Sabe? Porque a gente nunca tinha tido isso. Então, muito desse peso, você pega com isso, sabe? Tem toda a questão da engenharia social ali para se mostrar bem, para ver um vídeo bem feito, aquela coisa toda. Fala assim, não, pô, dá para confiar, um negócio bem feitinho, o cara fala bem, aquela coisa toda. Você cria um aspecto de credibilidade no negócio, e isso puxando para a política. Eu já tinha essa visão desde as campanhas anteriores, porque muita gente fora já fazia, entendeu? Em 2018, o Bolsonaro se elegeu praticamente via internet. E com um negócio cruzão, sabe? Amadorzão, sem nada muito, né, de tecnologia. Era celular, era celular, pá. E ele falava... eu sempre falo que o Bolsonaro não fala o que a gente quer ouvir. Bolsonaro fala o que a gente quer falar. Você entendeu? E aquilo se expandiu. Eu não tinha pensado. O que a gente quer falar. O cara, você fala isso, o cara também quer falar isso, a gente se apega e vai. E tá aí, o cara ganhou e pronto, entendeu? E criou pavimentou, digamos, esse caminho. Nós tivemos um deputado estadual aqui também, Ulisses Guimarães. Ninguém conhecia o Ulisses Guimarães. Não, Ulisses de Moraes, desculpa. Ninguém conhecia, foi eleito deputado estadual via internet. Era o cara do MBL, aquela coisa de eu vou questionar tudo, e papapá, a internet expandiu e virou deputado estadual, entendeu? E hoje está no mesmo caminho, vai ser candidato de novo. Enfim, é um nicho de mercado que a classe política antiga, se não assumir... Tem um outro deputado que eu sigo também lá no Sul, o Bruno, esqueci o sobrenome dele, de Santa Catarina. Também ganhou em Santa Catarina usando rede social, entendeu? Tem todo o modelo de mandato dele usando rede social. Então, assim, é uma mudança digamos, de cenário que o político antigo, que se não se reinventar, ele vai acabar ficando para fora. É um ciclo natural, a lei de Darwin do voto, entendeu? Se o cara não se ajeitar, ele vai ficar para trás. Seleção natural. Seleção natural, Nossa. Lei de Darwin do voto. Essa massa. E agora, levando em consideração o que a gente acabou de falar também, sobre o trabalho que foi feito para ti, cara, realmente a conversão foi você que fez nas suas visitas, né? Lembra que a gente você ficava até na dúvida, né? Falou assim, será que eu vou visitar? Será que eu vou, não faço? Será que eu vou vir só pelo... Aí você falou, não, vou começar. Aí você começou, a conversão eu acredito que foi ali. Tem que ir. Né? Porque a gente considera hoje, né, tem um cara muito famoso na internet, que é o Pedro Sobral, que ele usa uma frase assim, o marketing digital, né, no caso o tráfego pago, as mídias sociais, ela leva a pessoa do ponto A para o ponto B, só. Né? Então, quer dizer, o que foi feito nas suas redes sociais era levar a pessoa a te conhecer. Conheceu. Agora, a partir da pessoa te conhecer, você tem que converter ela. Né? É o que a gente aplica hoje para as empresas. Hoje a gente, por exemplo, eu quero vender esse celular. Então, a gente pega do plano do ponto A, por exemplo, a pessoa está na rede social, aí eu levo, por exemplo, no meu site. Aí lá no site está falando sobre o celular, papapá, pipipi, e a partir dali tem que gerar a venda. Ou ao contrário, né? Às vezes, por exemplo, sai da rede social, vai para o WhatsApp. Do WhatsApp tem que ter uma pessoa lá
para convencer a pessoa, converter aquela pessoa numa venda. Então, se hoje todo mundo usar dessa mesma estratégia, ela vai ter muito mais resultado em qualquer função. Pode ser na vereança, pode ser na prefeitura, pode ser o que for. A rede social, qual que é a vantagem dela? Visibilidade. É um número, cara, que é absurdo. Que a busca, digamos. Porque é um lugar que todo mundo tá lá. A abrangência. Eu lembro da publicação que ele fez, cara. Se não é todo mundo, é a maioria. Sim, eu lembro da publicação que foi feita para você um vídeo. Então lá, 13 mil pessoas assistiram. Cara, Amplia. é muita gente, velho. Amplia. Então, falando assim, em menos de uma semana, imagina, é a mesma coisa que você ter visitado 13 mil pessoas. Exato. Então, assim, é muito também da questão eu vejo assim, da questão do próprio modernismo da coisa toda, assim, sabe? A própria pandemia também ajudou muito nisso, sabe? O camarada parou de trabalhar, teve que trabalhar no home office, foi para casa, aquela coisa toda, a internet ficou muito mais próxima da pessoa ali, sabe? Eu tenho para mim que, eu penso assim, a mudança de conceito que o humano teve nessa mudança, nessa coisa toda da pandemia, alterou a nossa forma de viver totalmente, e a internet faz parte, é um carro ali que está fluindo junto. Por exemplo, comprar comida, sabe? Comprar comida. Eu tenho para mim, cara, que, assim, visão, assim, daqui uns anos a gente vai parar de fazer cozinha em casa. Você entendeu? A gente vai parar. E lá na frente alguém vai pensar assim, pô, talvez meus netos, cara, como é que meu avô era bobo de ter uma cozinha dentro de casa? Eu podia ter um quarto, talvez a gente tenha isso na Europa já é assim, um local social com um fogãozinho, uma churrasqueira para receber os amigos, receber a família, mas o resto vai ser dormitório e escritório, entendeu? A gente vai trabalhar e tal, e vamos comprar comida. E onde é que a gente vai pedir? É na internet. A gente não vai usar mais espaço para cozinhar, cara, entendeu? Nós estamos trabalhando, vamos trabalhar de casa e nós vamos comprar comida, vamos comprar lanche, vamos comprar. E quem não tiver preparado para estar vendendo, velho, entendeu? Vai ficar para trás. Entendeu? Eu tô aqui, eu tenho uma mini indústria de comida na minha cozinha que não precisa dessa cozinha. Entendeu? Se o cara pode montar uma indústria de fazer comida fora, vende para mim, eu vou comprar e tá tudo certo. Eu não vou parar de perder tempo. É a mesma coisa do fast food. Quando começou o fast food, era comida rápida, né? Que passava no drive-thru, pegava o lanche e ia para casa e tal, e tal, e tal. E a internet deu essa comodidade da gente pedir para casa e vai receber em casa e tal, e tá tudo certo. Tem que se preparar para isso, cara. O motoboy tem que se preparar para isso, sabe? O cara que faz a entrega, o cara que agora já não precisa mais ser da mesma equipe, né? Não precisa ter o lanche, né? O empresário do lanche que vai ter o entregador. Você pode contratar um entregador de fora, entendeu? O entregador presta serviço para o mesmo aplicativo. Olha que maravilha. Então, você tem um restaurante, bota lá a sua marmitaria e o entregador tem uma outra função, ele vai pegar, é tipo Uber, sabe? O cara pediu, você pega lá e leva ali. Olha que top isso. Então, a gente está vivendo esse modelo de vida e quem não se adaptar vai ficar para trás, cara. E, ao mesmo tempo, também é uma seleção natural, o cara que ficou para trás dá espaço para outro abrir, entrar, cara, e as coisas ir girando, entendeu? E girando, e crescendo, e se modernizando. É o futuro, bicho. É isso. Eu tenho essa mesma visão. Eu sempre repito uma frase para todo mundo. Eu falo assim, cara, hoje o seu cliente é o cara de 30, 40, 50 anos. Cara, tá vindo uma galerinha aí de 10, 12, 15, 16, 17 anos que não desgruda do celular para nada, né? Então, assim, tudo que eles veem ou é o YouTube, a verdade, a notícia, tudo que tem, eles ou vem do YouTube, ou do TikTok, ou do Instagram, Facebook, cara, é uma loucura. E eu não estou falando, e claro que eu falei aqui de uma idade mais velha, mas se eu perguntar hoje para os seus filhos que têm 6 anos, cara, é capaz deles falar de coisas, eles falam assim, mas filho, onde você viu isso? No TikTok. Já aconteceu assim, teve um eclipse dias atrás aí. Ia ter um eclipse e ia ter também uma chuva de meteoros, que ia passar um monte de coisa. Ah, mas onde você viu isso? No TikTok. Exatamente assim. Ah, falou lá no TikTok, vai ter lá um eclipse, não sei o quê. Olha, pai, vamos lá ver a lua. E tá fechando, tem um eclipse. Eu falei, olha que loucura, cara. Então, aí, ó, a gente considera o seguinte, aí o empresário, ele tem aquela visão assim, eu não preciso da internet. A visão de Comodoro. Né? Claro que boa parte dos nossos clientes, nós temos clientes fora também, que não são daqui,
que a visão é diferente, as pessoas são diferentes, como você falou antes, né? É a mentalidade. Mas, cara, pensa comigo, o menino hoje, seu filho, tem 6 anos. Daqui a 6 anos ele vai ter 12. Com 12 anos ele já está comprando na internet. Ele pede o que ele quiser na internet. Vai ser antes, eu acredito que vai ser antes, mas vamos falar com 12. Daqui, sei lá, 12 anos, ele está com 18. E, quer dizer, esse menino ele já vai estar comprando, ele já vai ter o próprio emprego, ele vai fazer tudo o que ele precisar no celular. Um mercado consumidor gigantesco. Né? Cara, eu não piso, pra você ter uma noção, eu não piso em banco, cara. Tudo eu faço pelo meu celular. Faço tudo pelo meu celular. Eu já estou sonhando com uma impressora que imprime o dinheiro na sua casa para você não precisar ir lá sacar. Eles vão deletar o dinheiro. Acho sumir, né? Vai ficar só o digital. Só o digital. Até o cartão eles estão querendo tirar. Por exemplo, hoje o Pix. Pix não precisa mais do cartão. Faz muito tempo que eu não tenho dinheiro na carteira. Eu acredito que vai eu só ando com o cartão, no máximo. Vai existir o Pix a crédito. Verdade. Verdade, pode ser que aconteça. Na verdade, já existe. Se eu não me engano, o Banco Safra, se eu não me engano, cara, ou o Santander, você faz um Pix para a pessoa recebe à vista, só que é tipo assim, eles geram um crédito na hora. Eles meio que estipulam um crédito para a pessoa, aí você pode fazer Pix o dia que você quiser. Aí você paga parcelado ou a prazo ali, num determinado período, para a pessoa. Já existe, Robert. Olha aí, é um serviço. A crédito. É um serviço bancário. Passa a cara desses caras. Exatamente. Né? E usando o quê? A rede social. Se adaptar ao que tem. Meu Deus, onde é que isso vai? Acho que o nosso papo aqui rendeu muito bem. Foi muito bom. Bacana. Ô, Robervani, quero te agradecer, tá, pelo seu tempo, tá? Eu acho que foi deu quantas? Cara, a gente começou o quê? Umas 7h30? Cara, eu acredito que ele vai bater o recorde nosso. Acho que fluiu, eu gostei. Cara, o entrevistado só vai bem se o entrevistador é bom também. Ele vai voltar! Cara, realmente foi muito bom o bate-papo. Né? Espero, como eu falei antes, é capaz de ter novos podcasts com você. Eu acredito que podemos trazer você talvez aqui para dar uma aula financeira para nós. Eu gosto. Eu acredito que é um tema que tu gosta bastante. Financeiro é a minha segunda profissão. Eu acredito que isso é muito bom. Nossa. Mas eu queria saber aí, cara, o que tu gostaria de dar um recado aí para a galera que talvez ainda não sabe o que fazer da vida, ou talvez está com aquela mentalidade antiga, ou talvez você quer dar um recado aí para os empresários. Cara, agora a câmera é sua. Como é que a gente falou? Mudança de mentalidade, né? Hashtag mudança de mentalidade. Vamos fortalecer então, velho. Não, temos que fortalecer, cara. A mensagem que eu quero passar é que não desista, cara. Não desista. Dificuldade tem, barreiras, os muros. Por mais que a gente imagine que é alto demais para passar, sempre vai ter alguém que vai te dar uma força, cara. Tenha fé, não desista que as coisas vão acontecer, tanto no ramo político quanto no ramo empresarial. Comodoro vai bombar, cara. Vai bombar. E não desista, não pare de se preparar. Porque se a gente não estiver preparado, nós vamos ser atropelados por um rolo e vai ficar para trás, entendeu? É a oportunidade da nossa vida, cara. É a oportunidade da nossa vida. Não desista. É isso que eu tenho para te dizer. E mude. Mude para melhor. Se espelhe. Espelhe em quem deu certo. Espelhe. Você tem um sonho de ser engenheiro, de ser médico. Se espelhem. Se espelhem. Busquem um espelho e se dediquem que as coisas vão fluir. Tá? Vão fluir. É isso. Eu agradeço a vocês imensamente pela oportunidade para estar aqui, para estar discutindo, para estar, né, nesse papo bacana. E força para vocês também. O negócio que está no 3º episódio, né? É um negócio que eu vejo assim, eu assisto podcast de Facebook, daqueles de corte, eu fico maravilhado com aquilo. Eu falo, cara, como é que ainda ninguém começou um negócio desse aqui, entendeu? Porque esse papo é o futuro. O nego vai só... Eu escuto muito podcast de áudio. Eu também sou entusiasta disso. Eu estava muito Nerdcast, Matando Robôs Gigantes, aquela coisa toda. E aí eu ficava assim, putz, quando que a gente vai ter um pra gente, cara? Isso é muito bacana, para expor. Eu vejo muito que essa função que vocês têm do lado educacional é muito bacana. Para botar, faz parte da mudança de mentalidade, sabe? Isso é importante
pro geral. É importante para as famílias, é importante para as pessoas. E alguém vai valorizar isso lá na frente, sabe? Sim, Esse é um papel muito bacana que vocês têm. Desejo sucesso, que a empreitada, né, flua bem e que dê tudo certo aqui na carreira. Beleza? Show de bola. Nossa, e com essas lindas palavras, emocionado. Eu vou finalizando aqui com vocês, tá, pessoal? Então é isso, tá? Valeu, falou e não esquece de se inscrever no canal, hein? Sigam. Tem algum arroba, ô Robervani de Oliveira. Lá no Robervani. Instagram, no Facebook. Vai estar aparecendo aí no vídeo o arroba dele. O do Lucas é o padrão, vou deixar meu amigo falar, né? Underline, perdão, @PH_Lucas Laet. Vocês já seguem aí. Quem não segue, passa a seguir. Exatamente. O meu é o clássico, né? Que eu tenho dificuldade para falar, né? É o @ian.david_. É isso aí. Então, é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.